Olá, boa tarde, muito bem-vindo. Eu sou o PA. Eu sou o PO e você está no Papo. Hoje nós temos um convidado e uma convidada, né? Eu fiquei feliz, uma edição surpresa aqui nos nossos convidados. Ele tem um monte de histórias, a gente estava conversando um pouquinho aqui, ele já contou 15 histórias, uma atrás da outra. Vai contar para vocês também, pelo menos eu acho. Mas ele veio junto com a Roberta, convidamos a Roberta hoje, a Roberta que administra, como é que é? CEO da Musical? Qual que é o proforma aí? Não, eu sou diretora comercial da Rádio Musical de São Paulo, 105.7. Aham. E eu tô com a autoestima abalada, porque, tipo assim, eu penetra, né? Tava passando aqui na rua, vem cá, faz volume. Foi assim que a Roberta te apresentou, eu só continuei. Vou trazer um trem aí pra botar na mesa pra gente. Mas deixa eu restituir a verdade dos fatos aqui. A nossa convidada é a Roberta Apolinário, que está lá dirigindo, CEO, diretora, etc. e tal, da Rádio Musical. E ela trouxe aqui o seu trem? Eu sou um servo. Estou aqui para servi-los. Já trago café, fiquem tranquilos. Você é um servil? Estou aqui para servir. Meu nome é Robson Ferri. Faço parte da rádio lá. Sou uma pessoa que colabora nesse trabalho. Não, mentira. Ele é diretor de conteúdo. Então. Ele tem muito conteúdo. Ele tá com toda uma história assim, não, imagina. Eu apenas vim aqui contribuir. Eu quero as histórias suculentas. Se tiver alguém da Receita ouvindo, eu estou devendo imposto. Sou um dos colaboradores lá da rádio. Ô, Roberta, eu sempre começo aqui o programa fazendo uma pergunta para todo mundo. E aí você responde ela da maneira que melhor lhe parecer, tá? Mas a pergunta inicial do programa é como é que a gente veio parar nessa mesa. Aí você pode escolher se você quer começar de onde você nasceu até o momento que você sentou aqui, ou então, como é que a gente veio parar aqui hoje? Eu vou falar da Rádio Musical, que é da onde a gente, né, começou o nosso relacionamento. Eu trabalho na Rádio Musical desde 2000. A Rádio Musical era uma rádio, até 99 era uma rádio MPB. E o meu tio, Carlos Apolinário, que faleceu em 2019, desculpa, em fevereiro de 2019, ele assumiu essa rádio em 99, no final de 99, e transformou de uma rádio MPB para uma rádio evangélica. Porque ele tinha programa na TV, né, na Record, um programa evangélico, então ele levava a Cassiane pequenininha para cantar e tal. Não cresceu ainda. Né? Não, é verdade. Era uma criança. Desculpa. Sim. E ele era... Não, mais, nada de desculpa. E ele era um visionário, né? Ele falou, eu vou pegar essa rádio e vou dividir os horários para que as outras igrejas que não podem comprar um horário, tenham a oportunidade de ter o seu programa no rádio e falar do evangelho. Não existia isso na época. E ele era sócio de outros 3 pastores e eles começaram ali. E eu sempre trabalhei com ele na parte comercial, envolvimento com os pastores, então sempre estava ali. E eu acho que nós fomos apresentados pelo pastor César Cavalcante, que tem um programa lá na rádio. Programa de debates, né? Debate. Que horas que é? Convida o povo aí para assistir. 11 horas, 105.7. Também nas nossas mídias sociais, no YouTube, FM Musical. É sempre 2 ideias, né? Ele traz um representante de um lado. Eu vi, o último que eu vi, acho que foi do programa dele debatendo sobre essa última crise de Israel. É sempre um convidado arguindo a favor e outro contra. Sim. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Hoje, se eu não me engano, foi sobre o suicídio entre os pastores, né? Como lidar com as doenças mentais com os pastores, né? É diário o programa? É diário, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Todo dia um debate? Todo dia. E todo dia assunto diferente e ferve, viu? Ferve, eu imagino. Ferve. Se bem que ele também tem um outro programa de entrevista, que foi onde ele me convidou, né? É um programa Crescendo na Fé, que é um programa de perguntas e respostas. Então, o pessoal liga para perguntar sobre questões teológicas. É certo...
todo tipo de pergunta teológica. E ele responde à luz da Bíblia. Na lata, sim. E aí ele levou o pastor Paulo, né, para participar. E aí eu já chamei o pastor Paulo na minha sala, vamos ter um programa aqui, a igreja tem que ter um programa. E estamos lá até hoje, né? Foi pela Bíblia JFA. Isso. Que a gente... E continua, na hora que você começou a contar o porquê que o seu tio Carlos começou a fazer a rádio, de dar oportunidade para as igrejas que não tem. O nome do quadro, do segmento que você convidou a gente é Mais Comunidade Cristã, Mais Comunhão Cristã, alguma coisa assim. Mais Unidade Cristã. Mais Unidade Cristã. Continua nessa mesma pegada. Na mesma pegada, porque essa é a ideia, não ter os programas que eu gosto ou que ele gosta, mas ter dentro do evangelho todo tipo de igreja, né? Que tem para todo mundo. A gente tem igrejas, desde igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, então tem conteúdo para ser consumido para todo tipo de público, né? Porque tem gente que gosta mais de uma pregação, outro gosta mais de um estudo teológico, outro gosta mais de música. Então, a gente tem de tudo lá. É bem legal, a programação bem diversificada. É isso que eu queria falar com você, Roberta, porque, bom, eu conheço a história do seu tio, né? No comecinho mesmo. Em 99, eu era membro da diretoria do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, né? Que o Jabes era o presidente. Sim. Então, ele apresentou a ideia e falou tal, e o Paulo Lutero era também da diretoria lá, então eu e ele estávamos juntos na história com mais 2 pessoas. E por que o senhor não entrou? Então, eles me convidaram realmente, foi isso que aconteceu na época lá. Essa eu nem sabia. Eles me convidaram, mas naquela época eu estava ainda muito envolvido em mercado financeiro e bolsa de valores depois, então eu não tinha como conciliar essas vidas todas assim, e nem também essa exposição pública, que tinha até restrições lá de comunicação mesmo, né? Eu não podia ficar falando outras coisas em nome, né? Agora, participei de vários programas lá, a igreja chegou a ter um programa chamado... Igreja Cristã da Família. Hora Marcada. Que ano foi? Hora Marcada. Ainda era lá no prédio, na Doutor Arnaldo, né? Na Doutor Arnaldo. E... Começou na Almirantes... O Jober fazia. Marcos Leão. Era na Almirante Marcos Leão. Era na Bela Vista, na né? Bela Vista. E depois foi para Doutor Arnaldo, hoje Isso. a gente está na Avenida Paulista. Então, assim, eu acompanhei esse negócio, e aí eu queria que você falasse nisso, e falando de você, que nós estamos na paz, e como é que você chegou aqui, né? Que é assim, eu conheço essa história de rádio evangélica, para mim, acho que a pioneira nesse assunto foi a Rádio Relógio, lá no Rio de Janeiro, né? É até interessante que o Rio fez uma rádio relógio, que a Cariocas não primam pela pontualidade, e São Paulo fez uma rádio musical. Devia ser o contrário, né? Devia ser o contrário, mas qualquer coisa. Então, mas assim, esse conceito de uma rádio para todos e não uma rádio de uma denominação, né? Esse conceito do Carlos Apollinaire foi muito legal e de abrir um caminho para um monte de gente poder participar. Às vezes parecia uma salada de frutas ali mesmo. Sim, mas sim. E você participou disso, pelo que você está dizendo, do comecinho. Desde o começo. Porque em 99 que ela começou esse assunto, né? Eu lembro que eu fui lá algumas vezes no programa dos outros, depois no nosso. Como é que você se envolveu nisso? Como é que você se envolveu com o seu tio nessa história aí? Então, foi uma coisa assim, meio por acaso. Porque na verdade, quem é sobrinho é o meu marido, né? E eu casei em abril, em maio, ele falou, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, vou. Eu estava fazendo jornalismo, sou formada em jornalismo, estava fazendo faculdade na época. Ele falou, você não quer? Eu falei, vou. Fui meio de, vamos. Aí ele tinha o programa dele de debates, ele já fazia o programa dele, era às 9 da manhã, todos os dias. E aí eu comecei, além de trabalhar na empresa, que ele tinha uma empresa de telemarketing, eu trabalhava no marketing e também produzia o programa dele. E aí eu fui me envolvendo com as coisas da rádio. A gente tinha um programa aos sábados, que aí é onde entra o ferro. A gente era um programa que a gente... Era um programa de ajuda às pessoas. Então, as pessoas mandavam cartas, na época ainda, carta, pra você ver como é antigo. Falando, eu tô passando uma necessidade. Antes do telefone. Foi muito tempo. E aí, o que a gente fazia? A gente lia a carta da pessoa, a história, e fazia as dramatizações. O Ferri, na época, trabalhava, ele era sonoplasta. E sempre ele foi muito hipermaster, blaster criativo.
E aí a gente passava a história para ele, ó, essa história tem que dramatizar. Mas é uma coisa... É uma radionovela, então. Exatamente. Era. Uma radionovela. Olha só. Só que, assim, era uma coisa muito interessante. A Roberta, aquela juventude toda, não que ela não esteja jovem, mas jornalista. Ela te traz aqui, você dá uma A dona Roberta. A dona Roberta. A dona Roberta, jovem, eu também. Então nós tínhamos muita vontade de fazer coisas diferentes. E aí tinha um espaço, que era esse espaço bastante inclusivo, assistencial. E era simplesmente, eu lembro que no início era só para ler, fazer uma narração com uma trilha, o que acontece bastante no rádio. Mas, poxa, o rádio ele é um ambiente incrível para quem gosta de criar. Então, poxa, Roberta, vamos desenhar como se fosse radionovela, com encenações e trechos e... Da carta. Exato. E de Sonoplastia. repente, cheguei em São Paulo. Atenção, senhoras passageiras. A gente fazia tudo isso. E às vezes, eu sempre fui muito brincalhão. Atenção, doutor Robson Ferri. Favor, fazia a ilustração brincando, mas quando você ouvia o material, você era impactado, porque te levava até o trazia um ambiente. contexto, Exato. né? Eu quebrei cadeiras, o Apolinário me perdoe, tá lá na glória, mas quebrava cadeiras porque não tinha efeito. Eu lembro uma vez que para fazer o som de uma maca levando uma pessoa no hospital, não tinha o efeito. Na época a internet ainda era mais travada, hoje você digita lá e tem. Eu peguei uma cadeira, botei o microfone no corredor e emergência no setor 4, emergência, e saí correndo. E a rádio rolando lá pra gravação. Uma vez, eu lembro que tava o Sérgio Lopes passando com... Tava o Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi era... Sérgio Ele ia Lopes, junto, né? Ele ia. Ele com E tinha um estúdio lá na Doutor Arnaldo, que era um vidro e eu tinha que gravar efeitos. Um dia ele passando, eu tava fazendo escovar os dentes. E escovando os dentes. E assim, ele passando Só com no o Emerson quadrado e o cara... eles passaram, eles olharam assim pra mim, eu não queria perder o efeito, só balancei a mão. Fica tranquilo, tô só escovando os dentes aqui. Então era tudo muito rústico, né? Porque tinha que ser feito o efeito, quebrar copo naquele banheiro que tinha no estúdio. Mas lá. deve ajudar pra caramba na criatividade hoje em dia de você Você tá conseguir doido. compor alguma coisa. É que hoje em dia você tem tudo pronto, né? Ele fazia tudo. Tá na tudo raça. pronto, mas tipo assim, tá tudo pronto, é só usar o que eu preciso. O que eu preciso usar? Ó, a Roberta já teve uns 20 filhos nas dramatizações. Você tá passando mal. E gritava. Mas não teve contrações. Vai, Roberta, mais emoção. Isso, é uma contração. E ela nem tinha filho. ainda. Nem tinha. Vai, Roberta. Mas como é que você sabe? Não sei, é assim que aparece. Respira fundo. Sopra. Maravilhoso. É. A gente conseguiu levantar casa para quem precisava. Sim, voltar. foram muitas coisas. Uma vez a gente, numa dessas dramatizações que a gente fez, o programa, quem estava ouvindo era aquele apresentador de cabelo branco. Raul Gil? Não. O Costa lá, Ai, eu vou lembrar o que nome tá no dele. SBT de madrugada? Ele tem de madrugada. Ai, Sim, é o... eu vou lembrar o nome dele. Ele tava É um ouvindo. de cabelo branco. Não, é do SBT, ele faz aquele programa... Ele faz Cid Moreira. De Ele tem um carro de Fórmula 1 na de parede. Fórmula 1 na parede, é ele Como é que mesmo. chama? Ai, meu Deus. Aí eu já não Olha que sei. inteligência. hein? Problema de memória? Vai entrar Eu vou lembrar, eu vou puxar aqui no também Google, não sei. vou dar um Google aqui. Chico Biloba fazia propaganda. Eu lembro dessa aí. Ele fazia propaganda. Esse é o slogan? Otávio Mesquita, tá. Ele Agora tava eu sei de com quem nos o referimos. filho no carro e ouviu essa dramatização dessa história. E ao invés dele ligar, ele foi até a emissora lá no Dr. Arnaldo e falou, vê tudo que essa família precisa, eu vou bancar e vou dar mais. Então, era uma coisa que impactava muito as pessoas quando ouviam, porque era de Deu verdade. muito certo. A gente criava isso, fazia isso com muita verdade, né? A gente comprava aquela ideia. E então a nossa parceria começou aí, fazendo a produção desses programas. Funcionava muito. Era impressionante. Funcionava. Um momento, eu me converti dentro da rádio. Eu trabalhava na Transamérica. E aí, né? Respeitar os crentes. Fazia Transamérica. Rádio dos crentes tem que pegar leve, né? E eu me converti lá. Até a Roberta foi uma das pessoas que me deu uma NVI. Eu não entendo essa Bíblia aí. Se tivesse, eu ia fazer o download. Você podia fazer o download do aplicativo. A Bíblia JFA. Estaria todas as versões. Mas deixa eu contar, eu me lembrei agora. A gente tinha um ambiente de muita liberdade. E a Roberta, como a sobrinha do Apolinário, sobrinha
sentar aqui Filha do dono. aqui no rolê, eu vou escovar os dentes, eu vou quebrar copo. E aí isso influenciou muito na minha carreira. Mas teve uma dramatização, que já estava numa altura, assim, o programa bombando, vamos falar de um problema. E eu sempre fui muito criativo. Tem uma parte que, tipo, o cara morreu, ela, não! E aí, o que eu fiz? Com a minha mente doentia, eu fiz uma versão zoando, só pra mandar, assim, que sempre eu via antes, a dramatização antes de botar no ar. Eu botei um arroto, velho. Não! E eu, tipo, muito efeito, assim, cara, que engraçado isso. Vou mandar pra Roberta, pra ela ouvir, sabe? E é lá no final da história, tipo, ela, Ferri, você é fogo. Esse arquivo foi no ar. Foi junto. Foi no ar. Foi. No final da história triste. Foi. Eu esqueci de renomear o arquivo SoundForge 4.5, né? O inimigo levantou e atrapalhou o meu ministério. Essa é a verdade. Eu só vi o telefone tocando e era a Roberta. E eu tinha mandado na semana, a Roberta dá uma ouvida. Ela fez, ficou ótimo, mas uma roda, hein? E a gente jovem, né? Claro que jamais iria colocar isso no ar. Mas foi. Foi pro ar. Foi pro ar. Aí regurgitou na rede. O filho do Apolinário, que apresentava lá o Cláudio com a mão assim, e aí a Roberta só me liga, e eu fazia horário de madrugada, a Transamérica, escala de fim de semana. A Roberta lá, Ferri, foi o arroto. Isso, de manhã, cara, sábado de manhã. O arroto. O inimigo levantou ali. A audiência reclamou, a audiência achou o máximo, ninguém nem... Cara, passou batido no final, mas pra quem tava lá dentro, o arroto. Mas ali eu senti uma coisa, eu falei, eu vou ser mandado embora. Acabou o meu ministério. Mas aí eu ouvi da direção, Ferri, a tua sorte é que os teus acertos são maiores do que as falhas. Sua proporção ainda tá boa. Então, mas assim, era um trabalho muito... Quanto tempo durou o demandava programa? muito trabalho para montar. Eu acho que uns 3, 4 anos, né? Foram muitos Ajudou anos. muita gente. E todo dia uma carta. Toda semana. Toda semana. Era um programa... Eu falei, meu Deus, Imagina, essa produção de conteúdo nesse nível. Não dava. Uma E história vocês, as cartas pediam pra mandar pra rádio Mandava e aí e mandava. vocês selecionavam. Quer uma história louca dessas cartas? Aí eu adoramos aceitei histórias Jesus. loucas. Aí eu falei, velho do céu, preciso aceitar esse cara aí, velho. Eu também chamo Deus assim, velho do céu. Eu vim do Jardim Peri. É o velho da terra, ele já conhece. Eu vim do Jardim Peri, uma favela na zona norte de São Paulo. E uma das cartas era de uma pessoa, de uma família, que morava em cima do mesmo rio onde eu tinha morado, questão de meses antes. Eu tive que correr atrás dos meus sonhos e foi eu que consegui. Eu comprei um apartamentinho e tudo, mas eu morei nesse beco, nesse barraco, e a história, e essa carta chegou lá através da rádio, não por minha indicação. Entre aspas, vizinho. Eu comecei a ilustrar essa história, eu chorava muito. Cara, que coisa louca, eu tô fazendo a história de um lugar que eu vivia até esses dias. E isso mexeu demais comigo. Então foi muito pessoal, eu assim, a diretoria. Tipo, eu lembro que nesse período eu ia trabalhar na Transamérica, pegava ali a Heitor Penteado, eu ficava assim dentro do meu Gol Bolinha Geração 3, cartão de crédito, trabalhando em 2 rádios e prosperando. Gente, não é possível. E eu fazendo a história desse cara, Claudinei, nunca vou esquecer. Tem alguém me ajudando. Não é possível. Eu estudei em escola zoada. Meu pai usar de droga, um monte de desgraça. Então, alguém tá me ajudando. Como é que tá dando certo pra mim, tá né? me ajudando? Cara, era uma coisa meio louca, assim, tipo, muito prazer. Meu nome é Jesus. Eu chorei. Cheguei na Transamérica, assim, com o olho tudo... E ele lendo NVI, dando NVI na cabeça. Então é muito doido. Eu fiz uma dramatização de um lugar onde eu tava inserido até um tempo atrás. E essa foi... Eu faço essa pergunta aqui, como é que você se converteu? Geralmente vai chegar pra você também. Mas essa daí foi a sua, então. Porque tava tudo bem. E eu estranhei. Porque os meus vizinhos morreram ou foram presos. Sabe assim, não é possível, cara. Não é possível. Tem fazer um antidoping espiritual aí. Você tá tunado. E aí eu falava, não é possível. Alguma coisa que fala, que me direciona, e eu tô tendo essa sensibilidade, mas não sou eu. Protege, que tá lá. Doido. Olha, eu quando eu também me converto. Eu sou filho de pastor, parece que sempre fui, né? Não. Fui dar meus perdidos pra saber se eu gostava, e depois dos meus perdidos eu tive essa experiência, mais ou menos, também. A hora que você fala,
mas essa conta não fecha. Qual que é o elemento que eu tô vendo que não... Não é o pior. Tem alguma coisa aí fora. Que é uma coisa extra que faz a equação fechar. Que você fala, mano, mas eu não vi essa coisa extra na hora que eu tava colocando os elementos. E foi a musical, eu falo, foi o lugar mais louco e intenso em todos os aspectos. E aí eu ia pra Transamérica. Que é outro ambiente, mas é da zoeira, me parece. América, balada, detonando, a mulherada muito louca na pista. E aí eu, gente, o que tá acontecendo? E eu vim de rádio pirata rap. Eu era do rap, eu era mano. E de repente eu tava montando dramatização com a sobrinha do patrão. Então assim, sabe? O cara tá branca pra quebrar copo. Eu setor 4, fazendo dramatização. Então é muito louco nessas coisas. Meu irmão, que também ali junto com a Aí gente. descobriu o lado da Roberta. Como é que você chegou no programa, então? Eu tava lá, Ele eu era era sonoplasta. funcionário, ele era... Você já era funcionário da rádio. Eu era da Transamérica e queria arrumar um outro trampo. Pra melhorar essa grana aí e tal. Tava realizando minhas coisas. Aí eu fui na Manchete. Rogério falou: ó, tem um bico lá na Musical. Eu, que musical? Né? Aquela rádio que os povos da MPB ficou doido da vida porque virou de crente. Mas tá fazendo alguma coisa? Só tem gente lá gritando, pregando, negócio, tem rádio? Não tem. Aí eu caí nessa rádio. Nessa Musical, já virada a chave, mas bem no início. Sim. Apolinário ali, entre os sócios lá. Eu gravei muita chamada do Encontro de Vocês de Café, que acontecia no Bom Retiro, até a Universal ia. Eu achava assim, gente, coisa época, louca. protocolar. Até o Eike Soares, ele foi. Cheguei eu gravava os comerciais, que você gostava? Mas seja honesto, eu nem lembro. Eu nunca mais lembrei. Marcou, tá vendo? E aí ia ter o seu contato naquela época e falava assim, Marcou a minha ações memória. da Petrobras. Como não compro? Tá rico hoje. Não, os cafés da manhã Olha, se você tivesse comprado, você estaria rico. Lá atrás. Se tivesse Instagram, ia seguir, oi, Piel, assumido, me dá um oi. Nem hoje ele responde, viu? Você que segue ele, quem responde sou eu. Então. Você sabe, eu não acredito em coincidência, né? Eu acho que o Ferri, por toda essa história que ele teve, né, de vida, ele estava no lugar certo, na hora certa, e lá a gente se encontrou, e ele falava nos momentos que a gente conversava, e ele falava muito, mas lê a Bíblia, é chato pra caramba, não entendo nada do que está escrito, não conversa, um cara novo, jovem. Falei, então, peraí que eu vou te dar uma Bíblia, NVI, a linguagem dela é muito mais moderna. fácil, você vai entender. E foi a linguagem ali, que eu leio também, a NVI. E quando ele falou, você foi numa igreja perto da sua casa? Foi, lá uma na assembleiazinha, periferia, né? tudo. E eu pegava a Bíblia, eu falava, gente, é muito difícil, eu gosto de entender, nós capota, mas não breca. Gente, é muito difícil. Eu também sempre tive esse negócio assim, falando, você pega uma versão tradicional, você fala, meu... Eu quando peguei essa NVI, eu nunca vou esquecer, eu fiquei assim emocionado, e eu ia pra rádio, na Transamérica, depois virei a Mix, fui pra Mix, fazendo horário lendo Bíblia, velho. Imagina o pessoal te Mix vendo. valendo, camiseta exclusiva, Red Hot Chili Peppers, No Break, Nirvana. E eu comecei a ler a Bíblia, assim, e o cara, que livro louco, velho. Maluco. Comecei a ler, li todinho o livro, assim, e o pessoal chega, e aí, Ferri, beleza? E eu sempre fui muito, assim... Descolado. Doido. O cara tá lendo a Bíblia, velho, na Mix, tocando Nirvana. Come as you are. Eu só quero falar que a sua pedrinha tá na minha coroa, né? Acabou de perder. Fora! E você, Roberto, você teve esse momento, nossa, eu realmente acredito em algo, não acredita ainda, não sei. Não. Esse pé é danadinho, hein? Então, ele conhece os meandros. Você acha? Não, eu nasci num berço evangélico, né? Meus pais são evangélicos, então sempre fui criada na Assembleia de Deus, do Ministério do Brás, uma congregação do Brás, e sempre
ali na igreja o tempo todo, minha adolescência, nunca saí, não tive uma história tão legal quanto a dele. Ela tem um gif no WhatsApp, eu sou evangélica. Eu sou evangélica, Olha pra você tem ver. mesmo. pior que Tem não. propriedade. Raiz. Raiz Veio da lá. Bleia. Tem um gif, não é pra qualquer um. Eu jamais votei, eu sou evangélica. Eu tenho uma figurinha. É uma figurinha. Você tá sendo muito gringe? Desculpa. Cringe, a palavra da moda agora. Cringe. Beleza, aprendi. E sempre fui, até que um dia eu cheguei pro meu pastor e falei, pastor, não dá mais para eu ficar aqui, porque eu quero mais, eu quero aprender mais. E eu já trabalhava com muitas igrejas, né? Então, desde sempre a musical. Então, eu conhecia todos os pastores e não foi uma coisa muito legal, não foi uma coisa muito boa, né? Como assim? Eu Os conhecia todos os... bastidores, né? Isso eu ia fazer uma pergunta na frente, mas eu já coloco aqui, porque você se converter nesse ambiente, geralmente é um ambiente que as pessoas se desconvertem. Ou se decepcionam. Você começa a ver os bastidores, aquilo que acontece, a realidade humana das pessoas, que tem uma aparência, então vai se decepcionando, né? Mas encontrar Jesus nesse lugar é a Exatamente. verdadeira... Então, o que É aconteceu? que ele não foi pelas pessoas, né? Parece que a experiência dele foi com ele. Não, Então, não tinha uma pessoa referencial que ele chegou perto e se decepcionou. Exato. Eu tive situações até meio constrangedoras, assim, de chegar pessoas, olha, Fê, segura aqui na minha mão e repete aqui pra você falar em línguas, é mistério, não sei o quê. E eu, gente, mas não é isso. Ler a Bíblia foi muito interessante. Gente, mas calma aí, Não vi isso na Bíblia. Senão a Wizard, seu web vai ensinar esse curso de línguas, né? Vamos falar, arrasta pra cima, vou ensinar você, vamos fazer esse curso. Vamos vender esse curso. Eu sempre fui muito respeitoso, ao ponto de que eu era na Transamérica, um menino, um jovem do mundo, 20 anos, eu falava, ó, não mexe nas crentes, não. As minas piram, às vezes você fala, meu, essa mina podia ser crente, mas não tá, né? Então, assim, era muito pessoal. E essa minha conversa, quando eu fiz essa dramatização, eu lembro dessa tarde indo pra Transamérica, eu falava, eu batia assim, falando, não é possível, tem alguém me ajudando. Eu falava, aí, cara, eu sentia alguma coisa de prazer, meu nome é Jesus, cara. Tava com você, lembra aquela vez que o barraco encheu d'água, não sei o quê, e o esgoto e derrubou tudo? Eu tava lá, aquela vez que você quase foi... Aí começou a vir, assim, tipo, várias situações em que eu podia ter morrido, eu quase uma vez perdi a perna, essas coisas de testemunho mesmo. Aí eu, caramba, velho, esse cara é fera. E eu falava muito, velho, o legal é que o meu relacionamento é com a diretoria, sabe? É com Deus. É direto. Então, essa é a sua história e a dela também, do mesmo jeito, né? Você nasceu num lugar que era para ser o mainstream da história, mas Sim. você tem que se encontrar nisso. Né? Tem uma hora que tem que ser uma coisa... E aí Não tem neto de Deus, né? Não. E aí eu comecei a dentro deste meio, ver muitas coisas que não deveria, não queria, ao ponto de eu falar, meu Deus, a ignorância é uma bênção, porque quando você não sabe, você não vive, tá tudo bem. E é muito mais fácil de acreditar também, né? Mas, Quando a pessoa aparece toda preparada, fala uma coisa profunda, mexe com você, você fala... exatamente. Aí você conhece o outro lado, você fala... E aí Então, eu nunca estive fora da igreja, mas tive esses momentos de questionamento, de falar, meu Deus, como pode isso? E até que você para e pensa, eles não têm que ser... O meu referencial. O meu referencial é Cristo. Conte-me mais. 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria. Não, mas E foi aí que eu falei, não, eu não tenho que me apegar a isso, porque hoje, né, mais madura, você entende que um pastor, um líder de igreja, ele é uma pessoa como você, ele falha como você, ele tem as deficiências dele. Não é porque ele é um líder que ele não vai ter. Eu tenho os meus pecados, ele também tem os dele. E tá tudo bem, né? Quem sou eu para julgar e para falar? Essa maturidade não é tão fácil de ser alcançada assim. Não. Agora, hoje, eu consigo separar muito bem. E tá tudo bem. Mas também é quantos anos de bastidores? Muito, se você não separa, você começa a odiar. É verdade. Mas graças a Deus não fui por esse caminho. Ela parou de imprimir fotos de líderes e tacar dardos. Ainda tem aquela portinha atrás da sala dela ali. Nossa, você não tacou não, hein? Espero que não. Não. Mas essa situação é a situação de compreensão, né? Eu tenho 2 frases, uma você falou metade dela aqui, que é a segunda que eu vou falar, mas a primeira é: só se desilude
quem está iludido. Sim. Então, é bom. É bom. Você fala, que desilusão. Beleza, você caiu na real. Sim. Então, perder a ilusão é o primeiro passo. E nós temos que entender, como você falou, que as pessoas são humanas e tal. Elas deviam nos informar, né? Sim, sim. Tem que falar assim, olha, eu estou seguindo a Deus, você segue junto também. Eu sou humano também, mas eu estou prosseguindo para o alvo. E aí agora as pessoas se colocam como se fossem perfeitas, aí então você vai acreditar naquela perfeição para depois se desiludir. Então, isso é um ponto de maturidade evangélica, né? De você entender quem é Deus e quem são os homens. E a segunda frase que você citou aqui tá no lugar certo na hora certa, né? Sim. Então, a minha frase é assim, ó, para estar no lugar certo na hora certa, é preciso chegar antes. Então, e antes não é nem a hora certa, tem que ser só o lugar certo. Sim. Então, você não pode errar o lugar. Agora, o timing, ele muda. O timing tá na mão de Deus? Dá um zoom aí. Faz o corte, Evandro. Faz o corte. Contigo. Eita, aleluia, agora. Vamos pro intervalo daqui a pouco. Chama o break aí na voz da... Me dá um tempo. Aumentou a oleosidade da testa ou tá suando? Não, mas essa pergunta é interessante mesmo, porque Deus está fora do tempo. Sim. Né? Essa semana eu estava lendo aqui escritos teológicos judeus, né? Hebraicos, e aí não cristãos, portanto, e eles falam assim, ó, Deus não é nem espírito, porque Deus, ele é o criador, então o criador não é criatura, ele não é matéria porque ele criou a matéria, ele não é espírito porque ele criou os espíritos. Ele não está no tempo, ele não está no espaço, Deus está fora, é uma outra dimensão mesmo. Então, quando a gente fala de timing, a gente pensa, daqui a pouco vai ser a hora. Mas para Deus não é nem ontem nem hoje, é sempre. Então ele é. E você tem que estar nele. Ele é o lugar geométrico onde nós nos encontramos. E na hora que você está nele, eventualmente, o tempo chega. Então a primeira coisa é saber onde você tem que estar. E aí quando você sabe onde você está, a tua hora vai chegar. Aí vem Hebreus que fala, ainda um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Agora, se você desistir, você é como aquele que recua. O meu justo viverá pela fé. Nós não somos daquele que recuamos, mas o que cremos. Então, esse timing é muito importante. Porque você, às vezes, esquece, né? Mas, como eu vim da Assembleia de Deus, de uma igreja de bairro... Você é evangélico. Eu sou evangélica. Eu tinha como referencial, eu lembro do meu pastor, ele era pedreiro na época. Então, ele trabalhava o dia inteiro na obra. À noite, ele ia para a igreja. Na Na obra. obra mesmo. Na obra mesmo, de construção. E à noite, ele ia para a igreja. Então, aquilo para mim era uma coisa... Olha esse cara. Né? Então, eu sempre dei muito valor para um pastor. Né? Ele largava a família, largava a casa, todo culto ele estava lá. E então isso para mim, ser um pastor, ser um líder, sempre foi muito importante. Não era para qualquer um. É alguém que se dispunha mesmo, que queria, era a vida dele. E aí, quando eu vi essas coisas, não, você não está valorizando. Até que eu cheguei numa igreja um dia, e o bispo me chamou, e eu tava lá, 4, 5 meses lá, e tava super curtindo, porque eu sempre fui da Assembleia, fui para uma comunidade, falei, uau, né, muita diferença. Pô, me achei, que legal. Tô moderna agora, tô pop. Pô, super. Depilou as pernas. E aí, o bispo me chama e fala assim, então, Roberta, eu conversei com o nosso apóstolo, e nós vamos consagrar você e seu esposo a pastores. Oi? O quê? Quem encheu uma laje? Não tem curso para virar pastor antes, não? Eu fiquei revoltadíssima. Eu entendo você. Eu falei, o senhor tá doido? Quem sou eu para ser pastor? Não, quem sou eu? Você não me conhece de verdade, você não sabe a minha história. Não, eu não tenho chamado. Tem uma história muito... Fala. Só pior. É engraçado. Eu tenho medo das histórias. Não, porque é o seguinte... Eu adoro. Esse PA é danadinho, hein, pior. Vou falar. Mas é engraçado isso, porque eu tava na musical, inserido num lugar, tendo os bichões, né? No bom sentido da palavra, os caras, né? Os grandes. Pareciam. E eu fui viver a minha vida espiritual numa igreja na favela do Jardim Peri, com um pastor que era pedreiro,
e construindo a igreja. Eu lembro que eu dava muito mais que dízimo, que eu queria ver a igrejinha, ele construindo na unha ali. E isso foi muito marcante na minha vida, porque eu tinha ido em igrejas que estavam ali inseridos na rádio, mas como eu era o cara que gravava chamadas, comunicativo, eu lembro uma vez que eu entrei do nada, assim, num culto, e o cara, o cidadão, não vou falar nunca, não, ele falava assim, e disse Jesus, quando de repente ele olhou, aí ele me viu, Robson Ferri, ele falou... Jesus falou isso. Jesus falou isso. Mas isso não tá na Bíblia JFA. Aí eu falei, cara, ele falou uma pregação, velho. Não. E aí ele, Robson Ferri, locutor da Transamérica, profissional. Começou a vender meu currículo. Eu falei, não, velho, volta pra história, velho. Então, assim, eu falava, cara, eu preciso estar num lugar em que as pessoas não te dão essa aura, né? Aqui pra servir, cara. Mano, vamos comprar tijolo. Muito louco isso. É louco. É muito louco. É bem diferente mesmo. Existe uma frase aí que não tem nada a ver com o cristianismo, né? O Groucho Marx, que foi um grande humorista americano aí nos anos 50, os irmãos Marx, ele falava isso, ele era muito assim, brincalhão, né? E ele falou assim, eu não entro para um clube que me aceite como sócio. Eu conheço essa frase. Porque, cara, se você acha que eu sou digno de ficar nesse clube, então esse clube não é bom. Então, o que você falou me parece assim, como é que uma igreja que não conhece a mim me convida para ser pastora? Né? Então, é esse negócio de você usar a casca, né, sem interessar o conteúdo. E óbvio que você tem a sua aparência, a sua referência, o que as pessoas veem. E aí, esse efeito aí, o jogador de futebol se converte, na semana seguinte ele já é o pregador da igreja, né? Número 1, já tá no flyer da igreja. Até porque, em paralelo, o meu irmão começou a ter uma vida também. Meu irmão era... no final dos anos 90, eu trabalhava na Rádio Pirata e eu cheguei a fazer uma música, assim, que eu jamais vou citar a letra. No funk, mas vendeu 6 mil cópias. Eu fiz um SoundCloud, ele virou rapper. E bombou, ele tinha 13 anos. E aí, tipo, você vê, a gente naquele contexto da periferia, do rap e tudo, mas me incomodava muito, que eu falava, cara, a chance desse formato, ele ir pras drogas, e tava muito assim. E aí um dia eu dei um chacoalhão nele e falei, cara, nós precisamos fazer o que os nossos pais não fizeram, que é correr atrás. E o meu irmão, ardeu muito no coração dele um trabalho missionário. Ele entrou na Jocum, fez lá aqui aquele TED, fez tudo e foi pra África. E eu acompanhei esse moleque na África durante 5 anos, pagando. Irmão mais novo, pelo visto. Irmão mais novo, bancando ele lá, sentindo as dores de um cara que chegou em Senegal, não falava nada de francês, tendo que aprender a língua e construir uma base de saúde no meio de um village, e depois foi pra Guiné-Conakry. Então você fala, cara, o tal do se entregar, do ID, ele vai muito além. Então é muito louco simplificar. Você é a sobrinha do Apolinário, tem uma rádio, parabéns, você é a pastora do dia. Ganhou! Ferri, você crente do mês. Crente do mês. Foi a foto. Você é da rádio, você é comunicativo, parabéns, você é o pastor. Eu fui chamado pelo cara. Você tem um tio? Eu ficava, gente, cara, tô vendo meu irmão lá do outro lado do mundo, pagando um preço, se entrega. É um negócio que é muito complexo. Tudo isso faz parte do mesmo universo, né? É complexa essa questão, porque tem o lado também de, pô, o cara tem a igreja dele, você é um contato. Eu acho que sim, ele deve admirar, ele deve pensar, e aí ele acaba relativizando um negócio que ele não devia relativizar. Exato. Mas faz parte do mesmo universo do que o seu irmão tá inserido lá na África, construindo uma igreja pra alguém, pra um dia ele fazer isso com o locutor de lá. Mas não foi uma igreja, era um posto de saúde e depois uma escola. Então, assim, abraçar, até porque é muito mais, a restrição, né? falar cristianismo abertamente em alguns lugares lá não é tão bem aceito assim. Branco. Ainda, imagina. Ele é loiro, meu irmão é loiro. E ele tava lá, se entregando, e eu acompanhava isso. Eu, daqui do Brasil, eu, mesmo com toda a ignorância, assim, cara, tô aqui, eu vou te ajudar. A igreja, nós vamos te ajudar. Não ajudou nada. Quem ajudou foi eu, mais outras pessoas. Então você falava, cara, a coisa é bem ampla. Não que todo cara, para ser pastor, tem que ir lá para a África fazer isso, aquilo, mas sei lá, cara, é uma entrega. E eu, por exemplo, quando
fui abordado nisso, eu, não, cara, eu não me sinto, não é tão simples assim. Você fala bem, você é pastor. Não. Não, realmente precisa... Eu também, como sou filho de pastor, já fui convidado para vários locais que eu falei, não tô preparado para isso, estão me chamando por quê? Mas você é o PA. Não. Tem até programa de podcast. Tem programa de podcast, tem tudo. Não, mas é complicado. E eu enxergo essa dicotomia nesse universo e pra mim o que foi mais difícil foi falar, então não vou me decepcionar com ninguém, eu sou crente por teimosia. Eu acredito, eu gosto, vai aparecer um monte de gente que vai falar um monte de coisa que não devia falar, que não devia ser assim, eu vou sorrir, vou achar legal e vamos em frente. Eu imagino a pressão pra cima de você, cara. Filho de pastor. Entendeu? Tem... Nossa, olha, ele usa aquela barbicha, nossa, quando eu era criança isso era mais pesado. Eu imagino isso. Ele joga bola. Eu gostava de correr na quadra durante o curso. Eu era criança, eu queria fazer as loucuras de criança. Então, tinha várias coisas assim, não, mas você é filho do pastor e você não pode. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Quem dá exemplo é o pastor, não o filho dele. Agora, nessa mesma linha aí, e para fazer essa comparação de evolução, né? Porque a igreja dos anos 60, que meu pai viveu, é uma igreja muito diferente dos anos 90, que a igreja que eu vivi, nós começamos essa igreja aqui nos anos 80, nós que fundamos, né? Então, tem 40 anos de igreja aqui. É uma outra igreja que pegou essa transição das duas gerações, e agora tem uma outra igreja que está muito, muito mais mesclada, né? Sim. Então, para voltar lá na história do Conselho de Pastores, quem fundou o Conselho de Pastores foi o Ernesto Nini, e que passou para o Jabes. Então, Ernesto Nini é um pastor batista de uma igreja tradicional e que passou por uma experiência de avivamento na década de 60. Foi uma divisão, foi uma guerra, as pessoas não se conversavam. Tinha lá eu lembro, na igreja, quando eu frequentava, tinha um adesivo lá, visite uma igreja batista. Você põe no carro, visite uma igreja batista, quer dizer, o presbiteriano era primo. Então já era um negócio assim que não conversava. E agora, na rádio, você tem ali o Saião, né, o Entrão, tá todo mundo lá misturado. É uma coisa doida, assim. A gente sabe, a gente que trabalha no meio evangélico, infelizmente, a gente sabe que é muito difícil você manter a unidade. Né? É difícil você ter batistas, presbiterianos, assembleanos, mesmo com as suas divergências, a gente entende que, pelo um bem maior, todas as igrejas deveriam estar juntas num bem comum. É que é a questão do inimigo em comum também, né? Quando você se torna tão hegemônico que ninguém faz diferença ao redor de você, aí você se racha pelas pequenas divisões que você tem. Infelizmente. Na hora que o inimigo em comum começa a ficar maior, aí você fala, não, eu sou mais parecido com esse cara mesmo que com aquele. Aí sim. E na rádio musical é uma coisa muito louca, assim, porque... Graças a Deus, a gente conseguiu trazer diferentes tipos de igrejas que comunicam com públicos diferentes para o mesmo ambiente. A audiência entende isso também, porque tem o lado das pessoas que participam, não sai os arranca-rabo, que deve sair uns arranca-rabo às vezes. Ou histórias. Sai. Polêmica. Não, essa parte é com ele. Conta tudo. Solta aí, PA, que eu vou na sequência. Ele vai mesmo. O PO me bota pra fora. Mas antes de entrar na polêmica, esse mesmo sentido de mais unidade cristã, né, que é o que vocês estão falando lá, como é que você vê essa maturidade da igreja aí? O que nós fizemos há 2 anos, né? Nós reposicionamos a rádio. Então, a gente modernizou, trouxe a parte digital, que é uma tendência, né, de mercado. Hoje você está fora do digital, você está fora, você não comunica. Porém, o rádio em si também, ele não acabou, né? Ele se reinventou. Se reinventou. E a gente fez essa junção, então o Ferri que fez com muito mais propriedade, né? Ele que criou todo... o conteúdo, fez toda a adequação de marca. Então, deixa ele falar. É uma coisa engraçada, porque é o seguinte, a rádio, artisticamente, e eu atendo emissoras comerciais, né?
Então tem uma linha de identidade, de conteúdo com perfil, com target, né? E aí, enfim, se a gente pega o Ibope, você vai dividindo lá quem gosta de sertanejo, adulto e tudo. Mas a coisa da musical, ela é tão Diversa. ímpar, ela é tão ímpar, Não que existe. a diversidade se tornou uma característica Da audiência. artística do negócio. Sim. É. Que era a pergunta que eu fiz. A audiência, então, entende essa diversidade. Porque você sabe, e já tem mais de 20 anos, que é um local que é um mosaico de conteúdo que você pode ser surpreendido com uma mensagem que, de repente, eu tô mais penteca, eu já tô... Sabe, você consegue ter todo esse cardápio dentro de um lugar só. Ao ponto de que rola essa consistência. Se você olhar, ela não tem um Ibope extremamente louco. Ela é sempre ali. Ela tem um voo cruzeiro e isso se constrói com o tempo. Do ponto de vista do marketing, da publicidade, tem coisas que a gente olha e fala, isso mais não conversa. Jamais daria certo. Não, funciona. A gente tem uma Assembleia de Deus, por exemplo, do Brás, que tem lá horário. A gente tem a Batista Unida do pastor Luiz Saião, por exemplo. A gente tem um programa de teologia, programa de debate. A gente tem o programa do apóstolo Rodrigo Salgado, por exemplo, que já é mais pentecostal. E eles se comunicam super bem. É a mesma audiência de todo mundo, então. Ou sai o cara que gosta do X, entra o cara que gosta do Y. Eu acho que gira, né? existe esse movimento natural, mas é um local que eu tenho consciência, o cristão, o evangélico, que se eu bater lá tem alguém falando da palavra de Deus. Exatamente. De uma Pode forma ser ou de outra. É. Mas vai estar falando. E é muito louco, se eu falasse agora que apaga da sua memória, eu vou abrir uma empresa, eu vou botar um refrigerante chamado Jesus e ele vai ser rosa. Será que daria certo hoje? Se eu E foi comprado pela Coca. E o P.O. não me falou isso. Cristiano Ronaldo puxou. Falou nem pra mim. Também não avisa. Não falou nem pra mim, vai falar pros Tinha que outros. falar Warren Buffett. Ele que comprou as ações da Coca e agora já vendeu, né? Então, assim, é muito louco isso, Funciona. né? Tem coisas meio fora da curva que entra. Artisticamente, no que eu aprendi trabalhando na Mix, na Transamérica, na Metropolitana e atendendo rádios no Brasil inteiro, e até na Globo, na TV, existe todo um planejamento, números embasando, mas tem horas que, por exemplo, lá na Globo mesmo, quando eu fui contratado para atender, a gente faz chamadas promocionais e institucionais. Vieram com os roteiros todos engessados, assim, tipo, aqui é Globo, respeite, faça, e é isso aí. Isso há 5 anos atrás. Cara, posso falar um negócio? Eu acho que isso aqui é duro. Mas você tinha que ver o cara com fogo no olho. Amiguinho, isso aqui é pautado em pesquisa. Tá entendendo, cara? Eu falei, vamos fazer. E eu queria cavar uma oportunidade para que tivesse uma coisa outra fora coisa, da lógica, uma outra... e uma liberdade criativa. Então, tem essas coisas que acontecem. Por exemplo, no Rio de Janeiro, esse modelo de rádio não dá certo. Não dá, é verdade. Por quê? Comportamental, cultural. Eles já tentaram algumas vezes, porque lá as igrejas não têm cultura de ter programas das suas igrejas no rádio. Então, o programa, a rádio de maior audiência no Rio, ela é evangélica, mas ela é evangélica, mas ela toca músicas evangélicas, ela não é de igreja. Ela não entra em temas, não entra em nada, é músico o dia inteiro. Tem até palavras de alguns pastores, mas a igreja, ter programa lá, não tem. E é a líder. Né? Ela e o Dia, né? Que elas brigam. E as igrejas compram um espaço de mídia. Entra comerciais. Entra como publicidade. Comunidade Nova Iguaçu, seja lá o que for. É diferente. Já esse negócio do Apolinário ali em 99, tinha tudo muito para dar errado. Sabe, uma rádio MPB que tinha ali uma audiência qualificada, eu lembro, assim, que era demonizada essa rádio musical de frente. Não, teve. Isso aqui é uma coisa legal, porque, assim, ela era uma rádio MPB que era muito bem vista no mercado, todo mundo gostava. Quando passou a ser evangélica... Imagina! Teve manifestação na Paulista. Eu lembro, porque ela podia, acho que na hora da Voz do Brasil, ela tinha um programa de MPB que era famoso, né? E aí, então, eu lembro nessa época aí dos leitores, vai falar, vai acabar, vai entrar, mas... Você ficou bravo também? Perder a Voz do Brasil, com o meu MPB na hora da Voz do Brasil. Bem na hora que eu tô no trânsito aqui. Cadê meu tom? Tom domingo, cadê você? Eu já escuto pastor de domingo, vou ter que ficar escutando. Então,
teve um movimento contra a rádio evangélica, porque ia acabar uma rádio MPB. Então, foi meio assustador, assim, a gente... Oi, estamos chegando aqui já com todo esse barulho, né? Demorou para construir uma audiência, para construir essa estabilidade, ou foi esquecido rápido esse negócio? Não, foi rápido porque não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha isso. Vocês preencheram um gap de mercado, que basicamente. não existia. Demanda reprimida. Então, foi muito rápido, assim. Foi muito rápido. E é de sucesso, né? Porque a gente está aí há 20 anos, né? E não é à toa. Agora, Sim. tirar chapéu para o saudoso Apolinário. Porque Viu isso lá as atrás, igrejas, assim, eu vou falar de forma muito cuidadosa, PO, por favor. Mas assim, o que a gente... Você que é nosso ouvinte, vai lá no canal dele e apedreja ele. Não, Porque, assim, qual que é um ponto que eu enxergo trabalhando com rádios? Depois eu trabalhei em outras rádios gospel e tudo. Não existe um planejamento, assim, não tem um business plan de tipo a médio e longo prazo. Aí vai tocando essa sensação que eu tinha. E o que foi percebendo ali com o tempo é que sócios que ali estavam começaram a perder o planejamento e condições de segurar essa rádio desse jeito. E o Apolinário daquele jeito, olá, amigos! Ele foi absorvendo, trazendo para ele a responsabilidade que eu tava lá. Num período em que ficou assim, ó, eu acho que vai acabar, porque os pastores estão pirando aí, os sócios. E aí, quando fui ver, o Apolinário sozinho trouxe essa responsabilidade, e ele tem muita admiração pelos donos da rádio por causa disso, que ele conseguiu, então, deixa que eu resolvo aqui. E fez. E fez acontecer. Ele tornou essa unidade consistente, né? Então, trouxe essa diversidade numa época que diversidade não era nem... Não. Hoje é uma palavra super da moda, mas... Mas é o assunto que você falou, né? Que essa parte, esse bastidor eu acompanhei bem, né? Então, a igreja, ela é uma coisa muito interessante, porque a igreja é uma instituição que fala da eternidade, mas ela quer resultado de curtíssimo prazo. Então, o pastor, se não agora, amanhã não aconteceu o negócio, não vai funcionar. Então, ele faz uns meses, não retornou, não deu dinheiro, não veio audiência, não aumentou a membresia, corta. Então, fazer uma coisa pensando no institucional a longo prazo é muito difícil. É muito difícil. E fazer alguma coisa sem pensar no ROI? Então, você tem que ter a condição... Para falar ROI, Return of Investment é o retorno do investimento. Desculpa. Fala bonito esse PA também, P.O. Então. Eu engano bem. Tem o ROI e tem o ROE com E, né? Que é o Equity, Return on Equity, né? Então, tem que tomar cuidado, é igual que você quer. Agora, na verdade... o conceito de igreja é um conceito de você saber que sobrou, superabundou. Assim como a graça superabunda onde tem o pecado, superabundam as riquezas também onde tem o propósito. Então, o problema é justamente esse. Minha prima fez aniversário ontem, eu escrevi isso para ela. Parabéns por esse ano que passou, um ano de sobrevivência. O problema é que as pessoas elas querem sobreviver para depois somente viver. Não tem um propósito. Então, quando você tem um propósito, você pensa no longo prazo. Agora, se o propósito da igreja é sobreviver, ele nunca vai deixar de investir num futuro que não tem sobrevivência. É engraçado isso, porque os anos se passaram, eu abri um negócio. E eu sempre trouxe isso. O dinheiro, ele é importante, a gente tem que fazer um movimento para ter algum retorno daquilo que está sendo investido, e você vai saber muito melhor do que eu, porque eu sou um aprendiz, mas olhar lá na frente, tipo, cara, eu quero construir, por exemplo... Planejamento a médio e longo, né? Cobertura de Olimpíadas, a minha empresa vai fazer. Pergunta se é um bom produto para o mercado. É terrível. A Globo perdeu lá, teve que começar do zero, reposicionar cotas, por causa da incerteza de tudo. Olimpíada. Imagina eu, que sou um pequeno ácaro da comunicação. Então eu tomei paulada, mas chegou uma hora que eu falei, cara, Tóquio, eu fiz a Rússia, Tóquio vai me dar prejuízo. Mas para aí, eu faço isso desde 2012 e sempre me deu resultado. Neste momento é um filho que eu tenho que está sendo rebelde, não está fazendo o que eu gostaria. Mas eu vou largar, eu vou cortar essa linha. E eu fiquei pensando, como publicitário, cara, você quer saber? Eu vou fazer, vou entregar melhor e falar. No momento em que o mercado mais precisou e muitos pularam fora do barco, lá estava eu.
para remando. viabilizar. E, inclusive, um dos meus clientes que está mais monetizando esse conteúdo é de Manaus, que é um dos lugares que está mais tomando porrada com a pandemia. Então eu falei, tá tudo tranquilo, não é para agora. Lá na frente, todo mundo aglomerado dentro de uma convenção, eu vou fazer isso, me dá retorno. Então, a igreja não tem muito isso. Eu lembro que numa que eu não vou falar... Eu não vejo isso muito em nenhuma instância no Brasil. Eu não vejo isso nas organizações de futebol, eu não vejo isso nos executivos Brasileiro. federais e estaduais, eu não vejo isso em lugar nenhum. Que coisa louca, então. Mas algumas, eu falo pela rádio, né? Pelo meu tio. Ele segurou muitas vezes a rádio. O velho sozinho. era fera, velho. Ele era bicho era- sensacional. E eu devo o que eu sou hoje Uhum. a ele, a viver ao lado dele, a aprender com ele. Então, muitas vezes, a gente já tomou muita paulada de igrejas, mas ele se manteve firme no propósito. Muitas vezes tendo prejuízo, mas firme no propósito. Acho que esse é o legado que ele deixou, né? De mostrar que é possível. É bonito isso. No fundo é segurar o BO, né? É, segurar. Exatamente. Na hora que o mundo tá desabando em você, parece terrível, mas eu vejo pouca gente fazendo isso, assim, de não, eu vou continuar aqui porque eu sei que é aqui que é pra eu estar. E Sim. vamos indo e ver onde vai dar, porque eu Mas acredito. Esse eu sei que é a questão, porque que é o propósito. Firme no propósito. Sim, Porque senão vira teimosia. sim. Né? Então, Tem isso também. qual que é a diferença? Então, você precisa entender o que Deus está falando e não o que eu estou querendo. Porque se eu for apresentar um propósito para Deus, ele pode concordar ou não. Agora, se eu ouço o que ele está chamando, com certeza vai dar certo. Uhum. Aí o timing é dele. Sim, eu vejo a rádio. Hoje a gente não faz mais programa, eu não faço, nem ele. Mas a gente pode medir melhor na época que a gente fazia esse programa. A gente, quando abre o microfone e você começa a falar, você não tem noção da onde você está chegando, das pessoas que você está impactando, Uhum. da diferença que você está fazendo. Então, isso para mim não tem preço, né? De você saber, a gente, há um tempo atrás, teve um programa que falava sobre se a pessoa que se suicida, se ela é salva ou não. E no YouTube, e aí os Essa pastores pergunta é de falam- matar, hein? O Evandro, na edição, você põe lá. E aí, o comentário. Abri o programa no YouTube, o primeiro comentário. Eu acabei de ligar o meu rádio e hoje era o dia que eu tava pensando em me suicidar. Aquilo, e eu sempre acompanho o programa, eu li aquilo, falei pra produção, só que lá no YouTube não dá Fazer um pra parênteses. você ver Eu quem é. também. Mas você primeiro, você é de casa. Não, é que rolou no chat, num dos primeiros programas que eu tava lá no programa que a gente faz, a gente falou sobre algum tema, não lembro, mas o cara falou, nossa, eu tava pensando em me suicidar hoje, um negócio de suicídio, e eu li no chat, eu trago as perguntas do chat pro ar. Ai meu Deus, o que eu faço? o plano A, essa pergunta do Como é que você fala com o suicídio. cara, né? Como é que você E no acessa aí? YouTube não dá Eu pra ignoro você. ele se suicida, eu fico como? Intenso. Eu fazia nossa rádio. E de hora em hora tinha a mensagem do R.R. Soares. A rádio, nossa rádio tinha uma programação mais musicada, só uma igreja. E era meio-dia. Eu entrava no ar, era locutor. Gente, chegou a hora. Eu tô vendo aqui um cardápio. Meu Deus do céu, quanta coisa gostosa pra gente se alimentar. Hoje eu tô com uma fome da palavra e comecei a brincar. Eu sou meu palhação, comecei a mandar essa. E olha, tá na hora da gente se alimentar. Ó, vai encher barriga. Tá vendo um roncado? Tá na hora de você se alimentar com a palavra de Deus, com o missionário R.R. Soares. Soltei a vinheta. Mensagens de fé. E o missionário veio o coordenador com um cão no corpo. Você não pode fazer isso! Você não pode brincar com isso! Dava raio, não. Eu falei, você é mandado embora, tá tudo certo, faz parte e tal. Passaram-se alguns dias, missionário R.R. Soares lá no Show da Fé. Olha, alguém tem um testemunho para dar em nome de Jesus? O cara levanta a mão, rapaz, e tava de dia lá, era sábado ou domingo à tarde, o missionário tinha culto toda hora. Eu queria dar um testemunho, eu iria me matar. Eu estava com a minha vida arrasada, eu estava botando um cinto no pescoço, eu ia amarrar e ia me matar, me suicidar. Só que eu estava ouvindo a rádio de vocês, a nossa rádio. E, de repente, entra um rapaz no ar
e começa a falar de um jeito da palavra de Deus. E quando eu me vi, eu era evangélico, eu estava rindo. Eu comecei a rir, eu ria, e veio a mensagem do Senhor, e aquilo me moveu de uma maneira que eu tirei o cinto. Então eu quero louvar a Deus pelo Senhor e por um tal de Ferro, lá da nossa rádio. Cara, eu arrepio. Olha o poder do negócio, velho. Aí todo mundo, vem, rádio. É aquelas horas que você podia pegar uma metralhadora e... Toma, coordenador. Toma, seus trouxa! Não, eu fiquei impactado, assim, ó. Gente, olha o poder desse negocinho chamado rádio. Mas aí, só finalizando essa história, fechou? Aí eu pedi pro pessoal da produção, porque no YouTube não dá pra você falar com aquela pessoa, né? Não. A menos que eu soltasse no ar ou no chat, alguma coisa. Mas aí a produção mandou, por favor, entre em contato com o nosso WhatsApp para que um pastor fora do ar pudesse ligar para ele e orar e tentar entender e tentar ajudar de alguma forma. Então, o que eu quero dizer, o rádio, ele tem essa magia, essa coisa de você não ter ideia como você está alcançando o outro. É instantâneo, né? É instantâneo, e você tem essa resposta instantânea também. Então, eu acho que a rádio musical hoje, pelo menos para a minha vida, do Ferri também, eu acredito, é um propósito a gente estar lá, né? Eu acho que Deus tem usado a rádio para alcançar muita gente. Tem uma carga emocional muito grande no veículo, né? Então existe um relacionamento de cumplicidade e de confiança, rádio. A gente fala da internet tanto e trabalha com isso, é uma ferramenta incrível, nunca pode ser colocada como uma inimiga, mas o rádio tem essa coisa. Até eu fiz uma campanha que eu distribuí para o país inteiro, do papel do rádio sendo um validador de informações diante das fake news. Então, assim, o rádio tem CNPJ. Ele é sempre ao vivo, né? E tem um cara lá, é o PA que tá falando, cachorro, safado, tá mentindo, vai responder por isso. Já a internet é um ambiente muito mais sem controle disso. Então, você tem muito mais filtros até chegar na fonte. Porque quando você ouve no rádio, você não duvida que aquilo é verdade ou não. Diferente na internet, você recebe alguma coisa no WhatsApp, você pensa, será que é fake news, é verdade? Não é. O rádio não. Se você ouviu no rádio, você sabe que é verdade. Então tem muito essa credibilidade. Eu tava na Itatiaia essa semana, que é uma das maiores emissoras de Minas, né? Eu tô me aproximando lá. E teve um acontecimento que rolou, e assim, foi na Voz do Brasil. E o que tinha de gente ligando na rádio? Mas é verdade, esperando a rádio falar. Realmente é verdade, ocorreu isso e aquilo. Olha só o poder desse negócio. Sim. As pessoas confiam. E pra mim a rádio se inventou muito, porque se eu for comparar o quanto eu escutava de rádio há 5 anos atrás versus o que eu escuto agora, por causa eu escuto muito mais rádio agora. Sim. Eu não sei se é por causa das mídias digitais, que todas as rádios entraram na área do digital e aí reacendeu. Porque eu não sei, pra mim a produção de conteúdo da rádio, ela é menos mascarada, digamos assim. Então pra mim soa mais natural, soa mais fácil de consumir do que às vezes uma coisa super produzida que você vê na TV que te dá um pouco aquela sensação de distância. Eu não sei classificar, botar o dedo nisso. Respiração. É o tom da voz. Por exemplo, a gente está numa geração e vivendo isso, e eu tenho acompanhado muitos influencers, né? Os geradores de cursos. Os caras abrem a vida no Insta. Tem um cidadão, não vou falar o nome, o cara vende uma vida de riqueza e que tá tudo dando certo no pote e tudo. E ele ofereceu um curso agora, e tem a ver com tráfego, e a Apple botou pra torar, como diz o nordestino, que mudou a política de privacidade. Então, muito daquilo que se fazia até agora de mídia programática caiu, tem que se reposicionar. Tem até um comercial da Apple que tá passando. O cara sumiu. O cara sumiu do mapa. E aí você vai puxando a capivara, o carro é alugado. O lugar não é onde ele mora. Aquela roupa é emprestada. Esse cara... A foto no jato era o jato pra fazer foto. Cara, que mundo! Não é de verdade. Então a gente tá vivendo num mundo, assim, muito preocupado em vender. Eu fui uma vez de escuna com a minha esposa no Rio de Janeiro, lá andar nas ilhas. Tinha um casal que você via que eles se odiavam. Estavam, assim, um porre. Mas na hora das fotos... Um sorriso maravilhoso. Falei, gente, a família...
Você tá enganando o povo. Vocês são um porre. Deu vontade de falar isso. Eu falava isso pra mulher. Eu vou gritar, falar que vocês são um porre. Vocês não estão felizes. Vão embora. Termina isso, gente. Você vai ter que apagar essas fotos e arquivar no seu Instagram, querida. Não vai dar certo. Mas tava tudo. Uma curiosidade sobre o Instagram, aliás, a gente fez um programa sobre solidão lá nas terça-feiras. Não foi tão assim, uau, o de ansiedade, por exemplo, o povo adorou, não sei o que lá. Só que no Instagram, o tema solidão, consumiram como se fosse a última batatinha de sei lá da onde. Eu não vou fazer propaganda sem me pagarem. Você que quer que eu fale a sua batata, entre em contato. Mas então, consumiram o tema solidão no Instagram num grau muito menor do que consumiram isso no YouTube. Eu tenho um pouco essa impressão sobre o Instagram, é muito plástico. Aquela vida plástica, e o cara morrendo por dentro ali. Cara, então, o rádio é uma coisa incrível. E a gente sentiu isso agora faz pouco tempo. Durante a pandemia, né? A pandemia, Teve, só um parênteses, teve pesquisa do Ibope que o meio rádio subiu o Ibope. A audiência, o consumo de rádio aumentou. Durante Brasil a pandemia. E no mundo. No Brasil e no mundo. Entre os dados do digital nisso ou é só do dial mesmo? Agora estão começando a cruzar mais, tá? Sim. Então, cruzando a experiência de marca. Mas a partida do Ricardo Boechat. É um exemplo. Essa foi forte. Cara, eu escutava ele sempre. Na televisão, um cara na imprensa, na mídia impressa. E era outro no rádio. Na Band News FM de manhã. O que é, Carla? Não sei o quê. Essa humanização dele trouxe muito mais pessoas, empatia. Que coisa louca isso, rádio. Eu tava morando nos Estados Unidos quando ele morreu. Repercutiu lá. Sério? Ele era muito importante, né? Era rádio. Se você parar pra ver o que ele fazia na Band, sim, um trabalho genial, tudo. Mas ele mesmo falava, eu vi uma palestra dele meses antes da partida, na Aberte, em Brasília, estava participando. Né? Se tivesse visto depois do acidente. Nós estamos começando o podcast Ghost, outro lado da vida. Do além. Tem um vaso com a aqui pra participação fazer. de Boechat. Olá, tudo bem? Muito prazer. Então, assim, e ele falando, cara, por que eu não entrei no rádio antes? É que, assim, na TV eu ganho mais. Mas ele falou isso na frente do SAD. Mas eu gosto mais do rádio, porque o rádio sou eu. E eu tô nem aí, sabe? Eu vou lá e faço. Eu imagino. Vai no banheiro. Eu tô nem aí, então eu sou eu. E eu dou meu espetáculo e eu me sinto tão humano e tão próximo. E vejo que as pessoas se conectam com isso. Ele ria na hora do Simão lá, de verdade. Dá pra ver que ele ria de verdade. Na TV parece que ninguém ri de verdade. É verdade. E você sabe que eu tomei muita advertência na Mix, porque é uma rádio muito assim, agora menos, mas eu sempre fui muito espontâneo. Aí tinha um game, cadeira elétrica, valendo prêmio e tal. Aí você com quem aí? A menina de Guaratinguetá, tava na rede. Eu tô aqui com minhas galinhas no quintal, mandou essa. Eu, deu cachaça pro pinguço. Que beleza. Então é o seguinte, além do PlayStation, você ainda vai ganhar um saco de ração pra essa galinhada toda. Bota a galinhada pra ciscar. Fiz isso na Mix. No outro dia, o Marcelo Manferri. Que é essa? Você não pode fazer isso? Você tá fugindo do padrão? Não sei o quê. Eu falo, cara, e foi uma das entradas que mais deu, assim, engajamento. Você humanizou. Você foi real. Isso é o que eu sinto do YouTube também. Os caras são real no YouTube. Sim. E isso funciona muito bem. Bom, era pra eu ter feito essa pergunta no começo, mas, Roberta, eu sempre peço uma lembrança e você trouxe lembranças que eu sei. Então vamos começar das lembrancinhas. Momento pidão, hein? Momento pidão. Momento eu preciso de apoio no meu cenário. Ótimo, a gente vai encher isso aí. Eu trouxe primeiramente esse livro, A Sintonia do Sucesso, que é um livro que conta a história do Luiz Casale e do Carlos Colesan. Eles são os donos da rádio musical. Eu trouxe dois aqui, vamos mostrar aqui assim, ó. Sintonia do Sucesso. Sim. Vou botar esse daqui. Então mostra toda a história deles. Eles vieram de uma infância muito pobre, construíram um império, passaram aí pela Rádio América, fizeram a primeira rede de rádios no Brasil. São pessoas sensacionais. Queria aproveitar aqui e mandar um beijão para os dois.
Conheci Então, um já. Conheceu, né? O Luiz Casale. Eles Ô, são... Pior, tudo bem? Eles são sensacionais, é uma história de superação. É a história deles, é a história deles com a rádio. Com a rádio. Entendi. Com a rádio musical. Mas é deles, né? Tem desde que nasceu até. Desde que nasceram, de uma infância pobre, e chegar onde eles chegaram, assim. É muito bom esse livro, vocês vão gostar. Compra em qualquer lugar? Como é que faz? Pra quem quer saber mais da história do rádio, da história dos percursores? Tem na Amazon. Tem Tem na Amazon? Isso. Então, tem na Amazon, Jeff gente. Bezos liberou. Então, fechado. Trouxe também uma Editora canequinha Noir. da rádio. Canequinha. É, canequinhas, vocês. ó. São bons. Musical 105.7 FM. Exatamente. É minha, uma vai ficar no cenário, mas a outra vai ficar comigo. Gente. E, Rádio da Musical. Temos uma Tintim. fábrica de canecas Isso. também. Está à venda na Amazon. Né? Ah, mas é sério, se o com povo isso. quer comprar uma caneca da Musical, tem como? Não, ainda não, mas Aí, vamos ó. pensar Aí, ó. nisso, tá Merchandising, eu sou do Precisamos marketing, conhecer. adoro essa história do merchandising. Precisamos conhecer alguém que tem bom contato na B3 para fazer uma aposta. Nessa área de canecas. Tudo bem, P.O.? Vou falar que a Olá, B3 trabalha com o dinheiro dos outros, eles não têm dinheiro em nada. Primeiro, Estou saindo. como você contou a história das galinhas, para funcionar a BT, você tem primeiro que piar, né? Depois aí, se aí piou, aí. Nossa, Aí, como pior. você foi louco. Zoom, Eu P.O. tava assim, cadê? Aí vai dar certo. Então. Meu Deus, pessoal profundo. Foi super profunda. E como funciona lá o musical? Se o pastor te procurar e falar, eu quero fazer parte dessa diversidade maravilhosa, como é que é isso? A gente tem programas de segunda a sexta, nossos Uhum. programas eles são de 1 hora, 55 minutos, na verdade, né? Uhum. E ou Sim, aos o Fabiano me sábados, xinga com consistência Exatamente. quando eu passo do meu tempo. né? Tem que ser. Coitado, ele tem que se virar nos. Ele se lasca. Tem. Ele se lasca muito. Ou pode ter programa também aos finais de semana. Uhum. Nós fazemos integração com todas as mídias sociais, então a igreja pode apresentar o programa dela ao vivo nas mídias sociais dela, Instagram, Uhum. Facebook, YouTube. E quem vai te atender lá vai ser eu, o Ferri, né? E Tem a toda uma gente equipe de pessoas lá Sim. que eu me familiarizei, me divirto um monte. E não só o espaço, né? Você também dá o apoio para a pessoa. Sim, fazer, né? nós, Uhum. além do horário, a gente monta toda a plástica, então lá, a vinheta de abertura, encerramentos, quadros, as musiquinhas. músicas, a gente produz tudo isso lá Uhum. com a genialidade do Ferri, que é a área dele. Fica mentirosa, né? São coisas da vida. Mas a gente ajuda. Mas a gente tem uma equipe muito legal para dar todo o suporte. Uhum. Então, você que está interessado em ter um programa na Rádio Musical, você pode entrar em contato com a gente no... E agora o telefone? E agora, hein? No fmmusical.com.br tem os Boa, contatos. obrigada. Passa pra gente que o Evandro vai botar uma tag bonitinha Isso, então tá aqui embaixo. todos os contatos. Arrasta pra cima. Arrasta não dá, no YouTube não arrasta. dá. Mas na descrição você vai no Instagram do Roberto. Não. Então, a gente está lá à disposição para te atender. Mesmo que não for fazer um programa, vá lá na rádio conhecer, a gente mostra todo o espaço, os estúdios. Vai Muito ser bonito, legal. a vista é muito bonita, assim, uma Avenida vista da Paulista. 9 de julho, assim, pra trás, o parque, a praça, o meu Instagram ama. Essa vida falsa, sabe, toda, né? Eu chego Estou lá, ótimo. mais um dia de rádio. Mas um dia eu tô bem. E o Fabiano, vai, termina logo! Tempo! Mas olha, não é tão difícil quanto você possa imaginar. Vale a pena, se você quer pensando aí, ó, é uma oportunidade. Sim. Porque Você que tem conteúdo, faz um negócio legal na sua igreja, às vezes entra em contato, tem um spot, eu não sei, aí você conversa com a dona do negócio. aí. Isso, vem conversar que sai negócio certamente. Isso é show de bola. E aí eu tenho mais umas perguntinhas aqui, que é uma sequência rápida de perguntas. Ah, não, antes de uma, eu tenho uma aqui, ó. Posso fazer? Você tem alguma pergunta? agora não, né? Já atravessei, já falei, então eu tô... tá vendo? É inexperiência, às vezes não trabalho com quem não sabe trabalhar. Vai ficar de castigo hoje. Vai piar. Vai pro banco. Evandro, entra aí. Substituição. Vai pro banco. Eu tinha uma pergunta que é tipo assim, o que você enxerga pra musical, assim, no longo prazo? A gente falou tanto de curto, médio, longo prazo, então, sei lá, hoje parece que a visão do seu tio se cumpriu, que já tem a diversidade. E o que seria a visão da Roberta?
pra rádio? Bom, eu compro a ideia dele, né? Eu acho super importante. Quando eu chego na casa da minha avó, por exemplo, chegava que ela já faleceu e vi ela ouvindo a rádio musical. Isso me deixava emocionada de ver que a gente consegue chegar em lugares inimagináveis com essa diversidade. Eu sempre falo para os pastores, né, que para cada pessoa, a gente tem o que oferecer. Então, tem pessoas... Você pega um bebê, vocês comem carne, né? Tem um bife de picanha. Você não vai dar para um bebê um bife de picanha, porque para ele o que vai servir é o leite. Então, para cada um, você tem um tipo de alimento que vai sustentar, que vai suprir as suas necessidades. E é isso que eu enxergo da rádio musical. Eu acho que esse é o nosso propósito, conseguir trazer toda essa diversidade lá para dentro e fazer acontecer, né? Eu acho que, e pensando nos próximos passos, né, que eu acho que já estão aí, justamente servir como um suporte, um apoio nessa experiência, que é esse mosaico de conteúdo, independente da frequência 105.7, mas também no digital. Então, isso a gente já tem exercitado de uma forma muito intensa dentro da rádio, para que siga, sabe, esse legado, independente do meio de consumo, sabe? Então, FM, existe a experiência musical que também já é entregue. Por exemplo, a gente tem alguns conteúdos que terminam e já estão ali no Spotify, no Deezer, como uma espécie de podcast. Então, a gente tem já se provocado para fazer isso de uma forma escalonada para todos e já começamos essa lição desde quando teve essa virada, onde a gente efetivamente tomou a frente ali da rádio. Então, não limitar esse legado do Apolinário no espectro, mas que essa experiência e esse suporte. Porque tem uma coisa também que acontece, até a gente falou, o Valdemiro era um cara que estava lá num horário de fim de semana e de repente ele cresceu um ponto de ter todo o seu ambiente próprio, sabe? Todo o ecossistema para ele. Então assim, você servir de apoio. Tem uma igreja que vai entrar agora lá e você vê que o cara tá... o pastor, né? O pastor tá até assustado, tá né? meio perdido. E aí você fica tranquilo. Não, no começo é meio perdido mesmo. A primeira vez que eu fui lá, eu falei, eu vou ficar quietinho aqui, vou ver o que acontece. Agora eu já tô me soltando. Isso durou 5 minutos. Obviamente. Depois de conhecer o Gui, eu me soltei. Não. Aí, então é muito legal isso, você ser uma fase na história de um ministério. Sim, hoje a gente teve essa reunião com esse pastor que vai começar um programa lá, e foi muito legal, porque ele virou pra gente e falou, tá, como é que eu faço? Muito legal, mas começa por onde? Eu sento lá e falo. A gente tá lá justamente para dar esse apoio, tanto, obviamente, de conteúdo, é o conteúdo do pastor, é ele que tem, mas para dar toda a forma, para ajudar. O que o senhor precisa? Eu preciso de uma plástica, tá? A plástica a gente vai providenciar. Eu quero um roteiro do programa. Não, a gente monta esse roteiro. Claro que a palavra é do pastor, né? Tudo é dele, mas a gente tá lá justamente para abraçar, tá aqui. Pra entregar uma infraestrutura para ajudar ele a produzir o conteúdo dele. É isso. E aí, continuando nesse negócio da diversidade, hoje em dia se fala muito de diversidade para fora da igreja. Sim. Temos existe isso também? Vocês sofrem pressão para trazer essa diversidade, ou visões contrárias? Ou é mais um negócio cristão mesmo? Esse universo da diversidade do lado de fora, ele pressiona de alguma forma o lado de dentro? Não. A gente fala sobre esses assuntos. Nós temos uma programação própria, que é o programa das 11 horas, que a gente falou aí no começo, que é um programa de debates. E a gente sempre traz esses assuntos à luz da Bíblia. Né? Porque eu não posso levantar a bandeira da igreja XYZ. Ou aquela linha de raciocínio XYZ. Não. Então, a gente traz, sim, a gente, falando em diversidade, a gente teve debates que a gente falou sobre o homossexualismo dentro da igreja. Que a gente sabe que é um tema muito sensível. Sim. Principalmente porque os pastores não sabem lidar ainda com isso, com esse assunto dentro das igrejas. E é um assunto... Eles não estão preparados. Tá bom, eu tenho que aceitar
porque ele é um pecador, como qualquer outro. Então, é um assunto que está muito em moda. Então, eu imagino que Sim, todos são abordados sim. em algum momento ou outro sobre... Pô, mas você falou homossexualismo, mas tem toda a pauta completa que Sim. aborda várias coisas. A semana passada a gente teve um programa que a gente falou sobre as mídias sociais, a influência dele na vida do crente, politicamente, inclusive, porque muitas pessoas Sim. perderam amizades, relacionamentos por brigar na internet por causa de posicionamento político. E outra, ser cristão hoje, mais ou menos, tentam te classificar num espectro Sim, político X. Oi, ou você é você- cristão, então você é de lá. Ah, Mas eu posso não ser? Eu tenho esse direito ou acabou? sim. Então, esses assuntos, companheiro. como a gente não é de uma igreja específica, a gente tem essa liberdade para falar Uhum. à luz da Bíblia. Assuntos que são complicados, que às vezes você não consegue inserir num culto, você falar. Muito difícil inserir num Não culto. dá. Então, lá, o legal é que a gente tem essa abertura de falar e trazer pessoas especialistas nas suas áreas para defender o seu ponto de vista e fazer o outro pensar. Peraí, ele falou isso, mas será que é isso Concordo, mesmo? será que é, que não é? Porque a gente esteve acostumado há muitos anos a só consumir o que era nos passado. A opinião geral tinha um consenso. Parecia que havia um consenso Exatamente. geral sobre a opinião. Hoje não há mais consenso. Aí as pessoas ficam totalmente perdidas. Exatamente. Então, a nossa ideia é trazer e fazer você pensar. Aí eu acho que a rádio, a marca musical, vem, assim, de uma forma muito, muito interessante auxiliar, porque excesso de conteúdo, né? Uhum. Todo mundo gera Produz, conteúdo. todo lado tem Então, conteúdo. Cara, é absurdo. E aí, o papel do rádio, o papel da experiência musical, Uhum. ela tem ali já uma essência que foi construída com todo esse tempo. É claro que existe um certo nível de cuidado, né? Qualquer um que vai chegar lá. Chega lá e sai falando. né? Vou alugar aqui e vou falar Não. programa de macumba. Não vai ornar. Não orna, irmão. Usa tabaco, FM. Então, assim, Uhum. de forma muito respeitosa, mas existe um Existe nível o de conteúdo. cuidado. É o que você tava falando da Globo. Não adianta chegar lá na Globo também e querer fazer um bagulho completamente Não. contra o que Não é dá, a instituição. não dá. Chega na Jovem Pan e fala que vai fazer um programa lá de viés de esquerda. Você tá doido? Não vai rolar. Eles estão se aproximando do centro, viu? Cara, eu ouço... Bem, enfim, essa conversa é muito longe. Essa conversa é longa mesmo. Então, mas o assunto da conversa aí, que acho que é o importante aqui, é justamente esse futuro, né? Ou para onde a coisa vai. Sim. E tem duas maneiras aí de você pensar. Ou você tenta entender o que as pessoas estão querendo para entregar a elas o que elas querem. Muita gente acredita piamente nisso e tem o seu... de acordo com o seu produto, o momento é verdade, né? Fazer a pesquisa, E entregar e ver o que o cara quer. Ou então você entende o que ele precisa e comunica a ele que ele precisa daquilo. Que é a Steve Jobs. Steve Jobs. abordagem Steve Jobs. Então, que esse é a grande disruptura, que é o cara Sim. que saca o próximo movimento. Né? Eu tenho equipe e eu percebia muito, assim, no trabalho de criação, quando você abre demais, não vai para lugar nenhum. Todo mundo vai dando pitaco. Uma hora alguém tem que falar, olha, eu vou assumir aqui o risco, o ônus e o bônus, E vou arriscar. vou pagar um preço. Aham. A rádio Eu musical é acho- uma rádio que paga um preço. Paga um preço. sabe? Eu acho a gente, como cristão, eu tô muito longe de agradar as pessoas. É, evangélica desde criança. A gente tá muito longe de agradar, de falar o que você quer ouvir. Aham. Né? A gente tem que Essa falar. autenticidade não agrada também? Eu acho que hoje em dia isso transparece muito mais honestidade do que você... fala, não, vamos fazer o discurso calculado na opinião pública aqui não, para não antagonizar ninguém. Mas você também, ninguém sabe o que você pensa. E você não pensa, na verdade, né? Porque na média você fica parado. Exato. Então, é esse novo que é a grande pergunta de sempre. E aí, estamos aqui até, Bíblia Eu JFA, ia falar que tem uma correlação com a gente, né? Porque a gente também não é uma igreja. e nós estamos no mundo digital, né? Então, assim, esses dois mundos se relacionam, né? Então, a gente quer justamente, até a nossa participação lá no Bíblia JFA Conecta, é isso mesmo, é de conseguir fazer com que o pessoal que está no nosso ambiente lá, os 245 mil inscritos no canal do YouTube,
E Já subiu, viu? 247. quando chegar no programa de rádio vai estar Quando 250. você estiver no ar, a gente fala 250. Aí sim. Então, esse pessoal, eles trabalham assim. Você manda um push e o cara, opa, e chegou a hora lá, vamos assistir. E aí, então, vai assistir o programa de rádio, vai consumir outro produto. E aquele ouvinte que está lá com o rádio ligado, que rádio é uma coisa interessante, é uma palavra que, no fundo, designa o meio, né? Rádio é o aparelho. O canal. Então, porque agora, o conteúdo está sendo gerado ali, que está passando para aquela pessoa que está com o rádio ligado o dia inteiro, que pode ser a dona de casa, pode ser o cara no carro, o radinho de pilha, o cara colocando na orelha, já está em extinção, né? Sim. Então, esse cara, ele vai ser atingido numa mídia digital. Então, entra por um lado, sai pelo outro, e aí se encontra. Nosso trabalho aqui é justamente fazer isso, é ver como é que a gente alimenta e retroalimenta, né? Sim. E tem sido uma experiência enriquecedora, né? Estamos aí há 4 meses, 5 meses agora. Lá na rádio? Já vai para 6 meses, né? Nada, a gente começou o quê? Outubro, novembro? Não, É foi para mais. novembro. Foi novembro. Novembro, dezembro. E vocês estão satisfeitos com a experiência, com essas pontes que estão sendo construídas nos dois mundos? Então, nós estamos satisfeitos de ver como é que o nosso ambiente reagiu a isso, que é onde tem mais controle. Então, lá, cada programa tem lá por volta, tem pico de 30 mil, média de 20 Legal. mil visualizações por programa. Né? Então, essa é uma resposta que não é pouca coisa. Sim. Agora, além disso, tem o público, e aí eu não tô satisfeito porque a gente não consegue mensurar, né? Quer dizer, é o público Que ouve do rádio mesmo. exclusivamente na rádio. Quem é? O digital dá essa facilidade de você traquear até o momento que o cara pausou o vídeo. Fala, então é aqui que ele pausou. O digital dá Número, essa... né? Essa riqueza de dados, né? A gente Isso. tem acompanhado, eu atendo outros grupos, né? E tem surgido algumas ferramentas de mensuração que dá um pouco mais de comportamento para a rádio. Mas ainda assim eu falo, tá, beleza, mas é o que está consumindo pelo digital. Precisa saber pelo rádio. Pelo E raio as aparelho, pesquisas né? agora, elas não estão sendo feitas, porque a pesquisa é pesquisa O mesmo. Ibope já mudou a sua própria Por maneira de... causa Tá mais da híbrido indo pro pandemia. digital. Então, assim, mas por isso a importância da Mas aí, quando vai pro digital, não subnotifica os outros canais, por exemplo, sei lá, o rádio mesmo. Como é que você faz pra calcular quantas pessoas estão ali naquele dial? É por pesquisa mesmo, pergunta. Perguntando, espaço amostral e que... Por onde, Que filho? rádio Aí, você tá por ouve, onde? que horário você ouve. Me até arrepia quando eu escuto isso, porque eu venho do digital, eu quero todos os dados de todo mundo que entrou, eu quero saber universo, tudo. esse aqui é o universo, não é uma amostra. É muito doido. Esse negócio de Quando eu comecei a amostra... pegar o Ibope lá e comecei a olhar por causa da rádio, até passei para você alguns, né? Você começa a olhar aquele negócio, mas isso aqui é muito pouco. Nós somos dinossauros, né? Não, é uma coisa desafiadora, mas ao mesmo tempo você percebe, por exemplo, eu sou muito próximo da associação no Paraná e a gente vai fazer agora uma campanha em que todas as rádios do estado vão fomentar e incentivar as pessoas a doarem sangue. E, cara, já teve outros exemplos assim em cadeia. É impressionante como você vê o resultado final acontecendo, sabe? Como você vê efetivamente pessoas sendo impactadas. E vamos aqui para um lado, em grande parte dos veículos estão ligados a grupos políticos até. Então, por exemplo, o PA é gente boa, o PA é trabalhador, o PA, olá, eu sou o PA. O PA é gente boa. Tem gente que usa isso pro bem, tem gente que usa de forma questionável. Então, assim, é uma coisa muito louca. Você consegue... você não consegue ter esse dado tão refinado granular, que o digital te dá, mas você tem na prática, assim, movimentos assim, absurdos que acontecem e eu tô perto do Ou seja, veículo. você vê o engajamento. O engajamento, você o calcula o resultado impacto final, cara. pelo engajamento. É muito doido isso. É muito E doido. é um Brasil, né? Temos que lembrar que públicos e públicos, né? Porque o digital, claro que em grandes cidades tem mais força, Mas se você puxar nos Estados Unidos, um mercado muito mais maduro no digital, você vê o rádio também criando produtos e não perde a fazendo... força. Não perde de nenhum muito jeito doido, a cara. força. Não perde. Publicidade aumentando. Graças Sim, a Deus. publicidade no rádio A aumentando. Mídia também virando uma outra potência nisso aqui que a gente está fazendo. Podcast. Produtos... Não, mas hoje é moda, né? Sai um podcast por dia, por aí. Verdade. E o conteúdo e a qualidade dele é o que vai filtrar. É o que faz funcionar. Quem, né?
O canal hoje todos têm acesso. Agora que é a qualidade do conteúdo que conta. Aí, a dica é o seguinte: pega esse podcast de hoje, corta trechos polêmicos onde as pessoas. Ali, ó, texto. é o trabalho dele. Vai bombar, velho. Põe assim, Roberta fala mal de pastores. Ferre apontou o dedo. Faz uma cara de má, Roberta. É isso, essa é a cara. Ferre apontou o dedo para PA e TO. Léo Dias agora. Né? Aí, ó, texto do vídeo: o mercado cristão não é confiável. Deus, Tô vendendo a musical. Mas, ó, sem brincadeira, isso aqui eu até tirei um print desse negócio, porque eu tô aqui com o browser do computador, né? E aparece. Agora tá nessa moda de aparecer uma manchete assim, né? Veja como essa atriz ficou, veja como o outro não aconteceu. Clickbait, né? O que aconteceu? Era do clickbait. Aí você fica lá clicando tela após tela. Então, apareceu uma história lá que agora eu nem lembro. E eu falei, isso aqui é um bait, vamos ver se ele vai parar. Eu fiz de propósito, entrei lá para olhar o que ia dar naquilo lá, né? E é uma história toda de um casal que gostava de esportes radicais. E aí, então, eles foram andar de bicicleta e a menina bateu a cabeça, entrou em coma e ficou não sei quanto tempo no hospital em coma. E o namoradinho lá firme. Então ele conta essa história em, sei lá, 60 telas, né? Então, mais uma impressão, mais uma impressão, mais uma fala, tá? E aí a chamada é assim: e o que vai acontecer quando ela finalmente acordar e reconhecer ele? Ela ficou muito brava. Parabéns para o COP. E por que ela ficou muito brava, né? Então, por que ela ficou muito brava? O que aconteceu? Eles ficaram juntos, ficaram... Aí você vai... Eu tirei um print da última tela. Falei assim, ó. Mandy nunca ficou realmente zangada. Na verdade, você está muito feliz por Eric ter esperado por ela. Ela simplesmente se sentia incrivelmente culpada. Mas Eric nunca se arrependeu de sua decisão por um segundo. Mandy conseguiu se recuperar totalmente e os dois estão ainda muito felizes juntos e estão até tentando voltar ao estilo de vida extremo novamente. Meu Deus. Agora, o pior vem agora. Aí vem assim um asterisco. Esta é uma história inventada. Eu ia falar agora! Para fins de entretenimento. E as fotos que foram usadas são do estoque foto. Ou seja, não tem nada de verdade, nenhuma foto, a história. E o cara segurou você. Você cumpriu 60 propagandas aí. Os olhos marejados. Que beleza. Impacto. Então, a fotonovela aqui, a Mandy lá. O ratinho ficou lá. E você aí, você e a Roberta com a Mandy, fazendo aquela sonoplastia. Maravilhosa. Entra no hospital. Mas era verdade. Corredor número 4. E, olha, a gente tem histórias inimagináveis que se eu Existe algo nesse formato hoje? Alguém faz alguma coisa não parecida? Que eu conheça. Tem leitura de carta. Porque dá muito trabalho, velho, montar uma história. Eu lembro que tinha cenas, os efeitos corte de cena. Uma vez, uma história traumática. A Roberta levou uma melancia pra dentro da rádio, que o cara bateu um machado na cabeça da mulher. Na cabeça da mulher. E como é que você faz esse efeito? O som, né? Como faz o som? O plot. Aí eu levei uma melancia. A gente batia, assim, o clima tava até tenso, gente. Meu Deus, pof, pof, pof. E quando você vai ouvindo isso e sobe trilha e desce trilha, você chora. Mas era de verdade, mas não era nada ilustrativo. Pelo menos, né? Porque essa aqui deu raiva, né? Só era mentira, gritar e arrotar ao mesmo tempo. Mas ficava muito engraçado. Tive vários filhos nessa época. Roberto teve filhos. Tem uns áudios ainda nos arquivos, lá na empresa ainda, que foi Roberta parindo. Esse é o nome do áudio. Põe de vinheta aqui. Aí tinha um pastor que eu não gostava muito dele. Pai que meio doentio. Atenção, pastor Lélio Estrageno. Atenção, proctologista Lélio. Ele entrava de fundo, assim, bem baixinho. Só quem conhecia. Bobo, adolescente, desculpa, gente. Liberem o perdão antes de tomar ceia. Não, é maravilhoso esse livro. Bom, chegando ao final, eu tenho uma série de perguntas rápidas aqui que eu faço em todo o final. E aí você responde, não precisa ser muito, é só pra ver o que pra onde vai dar.
Tá, Posso ir? pode ir. Você é o adendo, não tem pra você. Ai, que dó, você vai fazer, eu respondo e ele responde Não, também. mas vai demorar. Eu vou demorar muito. Mas aquela pergunta, como é que você veio parar aqui? Eu ia responder, não faço ideia. Falaram pra ir lá. Essa é a resposta que eu escrevi aqui, aliás. Muito obrigado. Não, brincadeira. Pode os dois responder. Vamos. Acho que dá pros dois. Se for bate-bola, dá pros dois. Como é rápido? É assim, hein? Sem pensar. Tá. Sem pensar. Uma viagem pra qualquer lugar. Onde você iria? Disney. Disney. Nordeste, qualquer canto aqui. Olha, esses caras foram rápidos. O que te motiva? Meus filhos. Meus sonhos. Uma coisa que te irrita? Tá bom, Roberto, eu posso sair. Aí você responde. Já entendi. Para de chutar minha perna. Coisa que me irrita muito. Ai, meu Deus. Vai, ó. Ela tá procurando uma mentira boa. Vai você, Ferre. Procrastina. Os outros ou você? Você se irrita consigo mesmo ou com os Não, outros? É os outros. Aham. Esse não. Ele Procrastinação é... alheia. É, ele tem. E você, Rô? Falsidade. Falsidade. Boa É resposta. quem fala que é mais velho do que é. Não sei. Falsidade. Falsa. Ai, meu Deus! Até eu... E vamos rir, senão a gente não volta. Eu consegui mobilizar o bloco. Fica tranquilo, eu tenho um estoque de risada aqui. Pronto, eu guardei pra você. Vamos lá, Roberta. Qual é a rede social que você mais gosta de usar e por quê? Instagram. E? Eu uso mais porque é rápido. O Facebook, eu até tirei meu Facebook do ar. Mas eu acho que é porque é mais rápido, as fotos, um pouco texto, é o que eu mais uso. E o Ferre? Os congressos, adoro pessoas, contato, apesar que agora tem pandemia. Essa rede social tá em desuso. Ela é. Não, mas eu sou velha guarda, eu sou gringe. É cringe! Eu sou gringe, Eu sou gosto de cringe. pessoas, gosto de respiração, olhar e tudo. Eu acho que essa rede social, ela é muito mais verdadeira. Você sente ali quando o cara tá firulando demais. Zé Firula. Já Entendi. no Face, no Instagram, é um mundo de fantasia. Tá É conta, mesmo. tá, Roberto? Fica bom. Eu também tenho. Mas eu tenho um pouco de ranço, assim. Então eu já vou emendar na próxima. Qual que você desgosta? Todas. Tô ficando velho. A pior. Cara, eu tenho o Clubhouse, sabe? Todo mundo lá é biscoitão. Todo mundo nas redes sociais. Eu tenho um ranço, todo mundo ser coach. Ai, eu vou te destravar sua mente. Tem uma funcionária minha que Mudar falou, o seu "Foi futuro." surreal o resultado. O que é surreal pra você? Vai explicar agora, palavra a palavra. Isso não é surreal. Nós estamos numa pandemia. Não vem usar essas palavrinhas que você tá vendo aí dos coaches de plástico. Então pronto, o clube social, todo mundo é muito biscoitão. verdade. Ninguém vai contar, olha, gente, tô com uma flatulência desgraçada. tudo Um errado. dia difícil, tomei um chifre da namorada. Eu bati a roda, eu xinguei 3 palavrões, desculpa. Ninguém é. Veja bem, verdade. eu tenho olha, eu falo, cara, que chato. Chato. E eu odeio o clube social, porque o Clubhouse, que assim, nessa minha área eu sou meio conhecido, aí eu entro, o cara fica chamando pra eu conversar. Eu não quero conversar. É o meu momento autista. Eu quero ficar no cantinho, assim, ó, só ouvindo vocês. Esse daqui te entende. Eu não quero falar, eu só quero ouvir vocês e ver esse teatro da vida. Mas é verdade. Mas eu tô lá. Entendi. É a que você mais A desgosta. minha E você? também, certamente. Eu parei para ouvir algumas coisas e muito especialista de nada. Obviamente, E aí hoje em dia. você começa a ouvir e fala, não tô acreditando que essa pessoa se deu a isso, a falar um negócio desse absurdo. Então todo Eu mundo entendo muito isso. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Faria Lima Elevator. Maravilhoso. É maravilhoso. Aí ele toda vez ele posta lá, tirando o jaleco de analista de dólar e colocando o jaleco de analista de vacina. Tirando o jaleco de analista de vacina e colocando o jaleco de técnico da seleção brasileira. Todo mundo é especialista. É um problema. Especialista de tudo. Eu não gosto do Clubhouse também porque não tem pra Android. Não, entrou agora. Entrou, eu sei Tá que ferrado, entrou, vai eu ter só que não ficar lá queria perder a sofrendo. piada. 3 hobbies, Roberta. Meu Deus, cozinhar, adoro cozinhar. Tamo junto. Ficar com os meus filhos é uma coisa que eu amo muito. Eu tenho 2 filhos de 8 e 9 anos. Uhum. Foram os meus presentes de Deus, porque eu não podia ter filhos. Ah. E Deus me deu logo 2. Aí, ó, assunto pro próximo podcast, hein? Pois foi, só abrindo parênteses, foi Uhum. definitivamente um milagre. Eu tentei ter filhos por 12 anos. Fiz 3 inseminações artificiais, ia fazer a fertilização in vitro e não engravidei.
Uau. Mas quando engravidou... Foi. Conta aí, velho. Porque meus filhos, eles têm 1 ano e 1 dia de diferença. Então, Nossa, mas foi seguido um do outro. foi, porque eu não acreditei que eu teria um Não soube segundo, brincar. né? Que raiva agora. Não, foi o presentão de Deus. Então, acho que é a minha maior riqueza hoje. E Terceiro hobby. meu terceiro hobby, ai meu Deus, assistir série. Séries? Adoro séries. Séries, bacana. E pro Ferri? Bicicleta, andar de moto e o meu tempo com meu filho. Aquilo ali é uma terapia, é uma coisa muito louca, assim. É um momento que eu tô nem aí pro celular. Se for o PO, se for o Roberto, eu... Fica aí, sabe? E se for muito urgente, vai ligar. Morreu Eu sou alguém? dessa teoria. Tô nem aí. E tô lá mordendo o peitinho do meu filho, a barriga dele, ele rindo, ele tem 8 meses. E tô dando banho nele, limpando o cocôzinho dele. Cara, que coisa maravilhosa isso. Eu estava lá segurando na mão da minha Você é o... Sai, Davi! Sai, Davi! Reparto normal. Então, assim, eu vivi tudo isso, cara. É muito louco. Você é o segundo pai novo, assim, digamos, que passa aqui, que dá o mesmo... É uma terapia. Ele me carrega, assim. Eu ainda não entendo. Aqui não... Sabe que eu fui pai meio velho, né? Aí o pessoal, com 38, 39, mas você não é pai ainda? Então anota aí no papel aí como é que faz, gente. Anota no papelzinho. E agora, a última, eu vou começar pelo Ferri pra dar mais tempo pra você pensar que ele roubou. Eu vi que ele tava lá, bicicleta... Já tava moto, e pensando. aqui eu preciso passar um pano. Tô rindo nervoso. Então, ô Ferri, na sua opinião, como será o futuro? Futuro, cara. Esse futuro Vai próximo ser aí, considerando uma tudo. consequência daquilo que a gente tá fazendo hoje, sabe? Eu acho que a gente vai colher o que tá sendo plantado hoje. Do ponto de vista de relacionamento, da sociedade, do mundo. Você olha o mapa do estado do Mato Grosso hoje e olha dos anos 80. Caramba, nós estamos fazendo um caca aqui, velho, sabe? Tá faltando equilíbrio, sabe? E como pessoa, da forma que eu tô conduzindo, quando eu vejo uma situação que, pô, vai lá e fala a verdade, mas fala. Então, eu acho que o futuro vai ser da forma que for plantado. O idiota, a palavra idiota, que eu fui muitas vezes visto desta forma dentro de emissoras. Você é bobo, você tá fazendo coisa que não é do seu salário, não é do seu trabalho. O idiota lá atrás tá colhendo coisas que até... Que os espertos não sabem. Então eu prefiro ser um idiota corajoso do que um ferradão covarde, sabe? Então, Entendi. eu sempre trouxe muito isso. E eu sempre penso o seguinte, veio a pandemia, ferrou tudo, quebrou. Cara, eu morava num barraco na favela, e todo dezembro vinha chuva, entrava água de merda dentro do barraco, passava cera vermelha e pintava tinta cal. Não lembro de uma vez dando porrada na parede, minha vida é uma merda. Não lembro disso. E quando eu tava, a empresa andando, as coisas acontecendo, pô, a Roberta ali, tudo com musical, e eu construindo lá a nossa sede, eu lembro que no momento eu olhava assim, eu chorando, tá tudo errado, eu sou um bosta. Aí eu olhei aquelas colunas, cara, olha ao seu redor. Cara, você tá construindo um prédio, amiguinho. Mas humildade, você morava num barraco, filho. Nada contra lá, mas, cara, você tá reclamando de barriguinha cheia. Então eu acho que o futuro vai ser de acordo com o que for plantado hoje. Semi-otimista a sua perspectiva do futuro, eu gostei. Sou. Eu também cara, vai dar tudo. O vaso sanitário era quebrado, não tinha água. O cocô caía no rio direto, era escorregado, tobogã de cocô, velho. Eu morava aí. E tava tudo certo naquela época. Tem um vídeo meu que acharam de 96, eu fazendo a radinha pirata lá. Eu tinha uma arcada dentada pra frente, ainda sou zoado. Mas assim, e eu lembro que eu tava num tesão fazendo aquilo, olha a felicidade. E você sabe que nessa pandemia louca, eu fui na favela lá, da onde eu vim, e eu tenho amigos lá. E sabe, assim, de ir mesmo. E é que agora eu me afastei por causa que eu tenho filho pequeno. Mas antes, assim, de ir, eu vim comer aqui um negócio. Felicidade é uma coisa muito relativa. Muita gente com felicidade plena em cima de uma laje, tomando uma Itaipava, comendo uma carninha, abraçando os 2 filhos. E já pisei em lugares de filhos e senadores, tipo... lugares maravilhosos cara, muito louco. É que felicidade é um pico também, né? Quando você já tá lá, acumulou vários picos, chega uma hora que você tem uma coisa muito forte pra te trazer aquela sensação de muito louco isso. Então, assim, eu me sinto que eu tomo a pílula de Matrix, assim, a vermelha e a azul, eu ando nos mundos, aí eu falo, cara, o negócio é o equilíbrio. Já disse não pra coisas que poderiam me dar muita grana, mas me dar noite de sono. E agora com filho, então, você fica literalmente mais
perdão da palavra, mais cagão, assim, pra tipo, velho, o meu moleque tem que olhar pra mim lá na frente e falar assim, Eu admiro. porque meu pai, com todos os defeitos, eu consegui extrair essas coisas, então acho que eu falei demais, desculpa. Você deu tempo bastante pra ela pensar. E você, Roberta, o que você espera desse futuro aí? É positivo, é negativo? Você tem medo de X? E aí? Eu tenho. Eu acho que é desafiador, principalmente pra gente que tem filho. Eu acredito que a nossa geração ter passado por essa pandemia, estar passando por essa pandemia, não é por acaso, né? Eu acho que essa pandemia trouxe pra gente, mostrou pra gente muita coisa que passava batido, né? Que nessa pandemia mostrou, você poderia ter o dinheiro que você tivesse. Você estava isolado como qualquer outro, né? A diferença é que... Aliás, quanto mais dinheiro você tinha, mais isolado você tava. A galera que tinha pouco dinheiro tava mais numa situação. Então, ele trouxe à tona muitas mazelas da nossa sociedade, né? A pandemia. E eu acho desafiador. Hoje eu tenho que me preocupar com o mundo que eu vou deixar para os meus filhos. O que eu vou passar para eles. Principalmente do lado do evangelho, né? Porque como eu fui criada na igreja, eu acho que esse é um grande desafio para as igrejas também. Como comunicar com essa nova geração? Essa nova geração, ela não é uma geração que vai para o culto e senta lá e ouve a palavra e ouve o louvor e fica. As igrejas vão ter que se adequar, não sei como. Eu não tenho essa resposta. Não tem a solução, mas está identificando um problema. Sim, eu acho que a gente tem um problema, sim. Então, eu acho que é desafiador saber o que fazer e como fazer. Então... No material, você comprou um Tesla elétrico, não polui, tá tudo certo. Mas o lance é o espiritual. Espiritual. Eu acho que é o maior desafio aí pra gente. Perfeito. Muito bom. Chegamos Prazer. Olha, eu acho que esses encontros são muito legais. A gente sempre tira lições. Então, parabéns aí pelo espaço. Sim. Eu acho que também a gente pode colaborar, principalmente como não deixar a tela de descanso aparecer na tela. Então... Vou te passar o macete daqui a pouco. Falei, a habilidade do PA aqui, fazendo o programa e segurando no Eu não consegui configurar antes para ele entrar no modo de descanso e fiquei o programa aqui ambivalente. A gente sempre aprende. Eu vim trazer essa solução. Obrigado, gente, de coração. Eu também queria agradecer muito vocês estando na nossa programação. Eu sei que só enriquece, né? O conteúdo de vocês é sensacional e eu fico muito feliz de ter vocês com a gente, né? Poxa, obrigado. Obrigada Não mesmo. sei ouvir elogios, viu, audiência? Eu sou péssimo para isso. E que essa nossa parceria continue aí por longos anos. É recíproco. É recíproco. Então, senão eu ia levar as canecas embora. Pode levar só uma. Que bom. É semi-recíproco. Que legal. Muito legal essa energia que vocês têm, a forma de trabalhar, levar de forma séria o que é feito lá na rádio. A gente precisa de mais pessoas como vocês dentro de um ambiente daquele. E que tem muitos desafios, então parabéns. Eu fico feliz, assim, me sinto muito à vontade. O PO tem uma cara de bravo, assim, mas tem. Eu falo, cara, o PO é legal. A maioria das pessoas dele fala, não, o PO é bravo, né? Vai gravar o podcast, daqui a pouco eu vou ouvir, depois eu falo. Aí você vai descobrir. Mas é mó piadista. O PO acabou comigo. Obrigado, gente. Obrigado. Fechado. Muito obrigado. Obrigado a você que ficou essas 2 horas de papo aí também. E nos vemos semana que vem, né? Até lá.